pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Estamos aqui, certo? No mais uma edição do Pod.com.oficial. Já estamos no ar. Eu tenho aqui a honra de estar recebendo no Pod essa jornalista que tem um olhar assim, bem aguçado, bem atento, né, ao mundo, às notícias, à sociedade. Malu Fontes, professora da Facom também, né, Malu? Sim. Obrigada, é um prazer imenso. Quase interrompo, assim, como professor, o professor interrompe, né? Quase para perguntar assim, você falou, estamos aqui mais uma edição, fiquei logo curiosa, mas não precisa responder agora, porque você responde. Qual é o número, sabe? Que edição é essa em que eu participo, digamos assim? Olha, fiquei curiosa. A gente já começa bem, porque já começa você me perguntando, né? A primeira pergunta é sua. E você não vai saber. Ó. Que coisa, eu talvez não saiba exatamente, Sim. mas nós tivemos aqui já, eu lembro da centésima segunda, centésima terceira no ar, e temos umas 7 que nós gravamos por conta do meu trabalho. Esse estúdio aqui já está pronto para a gente fazer ao vivo, certo? Sim. Mas eu tenho passado mais tempo em São Paulo, no Rio de Janeiro, e viajando com espetáculo. A gente estava falando aqui, antes de abrir a câmera, de Viu o Povo Brasileiro, que você foi assistir com a família de João Baldo Ribeiro, não é isso? Depois fomos jantar, conversar sobre isso. Então, não sei qual é o número desse nosso aqui, que a gente está aqui agora, que está indo para o ar, mas deve ser 107, 108, 109, 110... Por aí, ou seja, já tem uma história, uns né? 10 depois do 100, mais ou menos, né? Depois Nós do 100. estamos na primeira casa decimal aí, depois do 100. Muito Exatamente. Muito bom, Jackson. Parabéns, porque a gente sabe hoje, né, esse universo dos podcasts, ao mesmo tempo em que cresceu muito, mas tem muitos que, assim, começam, né, e pouco tempo depois não existem mais. Até uns que a gente gosta, às vezes, no stream, que você não conhece. É verdade. Por exemplo, depois do Covid... tinha uns podcasts durante a Covid, né? Eu ouvia demais podcasts. E uns, assim, sumiram. Vou citar nomes, porque não sei, né, o que aconteceu com eles. Mas tem alguns muito, muito legais. Sumiram completamente, assim, pararam e tá lá até hoje, assim, não voltaram, né? Então, esse aqui é idealizado por Adriano Moraes, que é um músico e empresário, trabalha na XC, né? Que é a agência dele. E ele é um investimento dele. Isso é interessante. Porque assim, ele acredita nessa característica desse pod, da gente receber pessoas como você. A primeira entrevista ao ar foi com Margareth Menezes. Olha! Ela ainda não era ministra. Honra. Para você ver a importância do trabalho de Margareth Menezes se colocando, né, do lugar que ela está, né, se colocando para atender o pedido para um podcast que está começando, ou seja, o primeiro, eu vou né? lá, vou porque batizar, tem vou abrir pessoas as que vão para aqueles lá que já têm bombados, uma fama e tudo. E Margareth não, daí a gente vê a importância do trabalho social também, né, de Margareth Menezes. Eu vou dizer um poema, eu gosto de dizer poema, vou dizer um poema de Gregório de Matos, porque eu acho que pode trazer um pouco assim dessa nossa conversa, porque ele é de uma época da oralidade. Sim. É de uma época em que ele era a notícia, né, nos poemas dele, nos sonetos, como se fosse ali, sei lá, quase que crônicas também. Mas ele fala uma coisa interessante, que é uma característica da cidade. Ele fala assim, a cada canto, está falando de Salvador, a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, espreita, escuta e esquadrinha para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta na palma toda a picardia, estupendas usuras no mercado. Todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Hoje. Pronto. Hoje. Perfeito. Muda o quê? Quantos anos? Muda Parece o quê, que né? é hoje, né? Como ele dialoga com a atualidade, como é fácil gostar desse poema, porque está falando de nós, está falando dessa cidade, né? Então, fala um pouco assim desse seu olhar, né? O que é que você enxerga quando você olha para essa cidade da Bahia, tendo como inspiração aí esse olhar desse poeta Gregório de Matos, né? Olha, Jackson... O que é que lhe instiga também nesse olhar?
Acho que duas coisas. Salvador, para mim, eu não nasci em Salvador, né? Eu nasci no interior da Bahia, eu vim morar aqui já adulto, vim morar aqui na década de 80, né? Já tinha uma filha, aí vou fazer vestibular, vou para a universidade. Então, Salvador, acho que desde o princípio, para mim, desde lá, e hoje é a mesma coisa, é beleza e caos. Sabe? E sendo que beleza, esse substantivo aqui, essa beleza, ela também é polissêmica já em si. Porque a beleza da natureza, a beleza da multiplicidade de pessoas, de formas corporais, de discurso, de classe social, de tudo, de tudo. E o caos é isso também, a própria mistura, né, mas a dor, a violência e essa promessa eterna, né, digamos assim, de quem chega, seja progressista, sejam os direitistas, né? A cidade que eu encontrei na década de 80, que eu encontro hoje, né? Eu acho que essa coisa bipartida de beleza e causa, elas têm em mim a mesma dimensão. Não são dados pelos mesmos dados daquela época, claro, né? Onde eu enxergava beleza na década de 80, né, mudou muito, meu olhar foi ampliado, foi aprofundado, né, a maturidade, a profissionalização, né, a gente como pessoa no mundo, né, vai largando a consciência, né, e a consciência da gente, a gente alarga desde com, né, um psicotrópico, um remédio, uma cerveja, uma droga, o que quer que seja, mas muito e muito mais, e todos os dias, com informação e um pouco assim daquilo que os animais fazem, né? Que é uma espécie de ficar ali murmurando, ficar ali deglutindo essa cidade e através dos livros, através da nossa própria vida, do cinema, da arte, do teatro, como se fosse assim, né, ampliando o óculos que a gente tem. Mas é incrível como isso nunca mudou, porque para mim era isso, como essa cidade é linda e como essa cidade é caótica. E caótica que vai o lado assim mais bad mesmo, mais aquela coisa profunda, da melancolia, tristeza, violência. E de lá para cá, não sei se pela minha própria maturidade ou pelo exacerbamento dessas coisas na própria cidade, é como se essa minha percepção, quando ela olha para essa cidade, essas cores e o volume desses dois polos tivessem cada vez mais fortes. Quando eu vejo hoje assim o poder assustador da droga, dos tiros meia-noite, independentemente de onde você esteja, porque todos os dias de algum lugar de Salvador meia-noite você ouve tiros. Inclusive eu tenho uma curiosidade assim, né, sociológica, antropológica, cósmica, tudo que você imaginar, para saber o que é aquilo, porque que signo é esse que é todo dia em todos os lugares. E por outro lado, assim, sabe, a cidade que vai se reinventando cada vez mais, que apesar desse sofrimento se faz bela, que cria arte, né, que a gente vê os movimentos, o carnaval, né, você vê o Baianacíssimo, aquele movimento do Baianacíssimo, ou de Igor Canário, que eu sei que eu estou falando de linguagens diferentes, talvez até de públicos diferentes, de movimentos diferentes, mas aquela imagem para mim, ali é que parece que os dois se encontram, sabe? Esse ano mesmo, a beleza e o caos. A beleza e o caos se encontram para mim. Diego Canário a Baiana System. Aquela rua que parece que é o chão mesmo, que ele parece folha, parece uma árvore no vento. E aquelas pessoas ali ficam olhando assim, às vezes pela televisão, imaginando a quantidade de dor, de crime, de processo, de desejo, de dinheiro, de falta, de gente sem boca. E Gregório de Matos é um pouco isso assim para mim, sabe? E aí você pensa assim, as convenções dos partidos foram agora recentemente, né? Eu vejo um candidato ajoelhado, eu vejo outro, né, sem falar nomes aqui, mas não importa muito, todo mundo sabe de quem a gente está falando, né, que é uma espécie de renovação carismática, porque é o velho que se junta a novas forças e somos os progressistas e aqui nós somos. Então, isso tudo junto, de novo, é a promessa de novo de mais beleza e de mais caos, tão misturados, que a beleza não sobrevive sozinha e o caos não morre, porque parece que a beleza precisa deste caos para se mostrar bela. Que Salvador, assim, ele precisa dos seus antagonistas, não só dos protagonistas, para se mostrar bela. E esse antagonista está num lugar de antagonista que nem quer, mas não consegue sair dessa teia, como se fosse, sabe, os dois envolvidos por aquelas teias, aquela malha que envolve o saco de batata no hortifruti. Parece que está tudo tão misturado que a gente não tem noção, assim, quem está dentro, né?
Quem mora no Corredor da Vitória, eu sou Salvador. Quem mora, né, no confronto lá do tráfico, onde você não pode sair de casa e sua filha não pode namorar a filha do vizinho porque é um bairro depois, eu sou Salvador. E os dois amam o carnaval. É isso, eu acho que falo demais. Sou muito Não, que bonito essa verborrágica. imagem. Não, maravilhoso. Que bonita essa imagem aí, né? Da beleza e o caos, né? Num só lugar, né? Num só espaço físico, né? Aí eu fiquei pensando nessa coxa de retalhos, né? Que meu mestre no Teatro Mário Guzmão, ele fala que poderia, assim, uma imagem que ele vê da cultura baiana que é uma coxa de retalhos, que, se a depender do olhar, é caótico. Quantos retalhos, né? E belo, porque está tudo junto e forma alguma harmonia, né? Sim. E você não reproduz isso, né? É só aqui, assim. E cidade, acho que isso também já é uma paixão que eu tenho pelas cidades. Eu acho lindo, assim, o conceito, a ideia. Nunca quis ser arquiteta, não é isso, mas a ideia de urbanismo é muito forte em mim, muito forte. Eu acho muito bonito essa ideia de urbanismo. Agora, eu acho Salvador, assim, muito mal realizada. Eu moro no Rio Vermelho, né? Então, eu, naturalmente, passo em todos os lugares, assim, as vias principais de tráfego mesmo do Rio Vermelho, né? E a gente tem ali no miolo do Rio Vermelho, que quando eu cheguei aqui era um teatro, era o Teatro Maria Bethânia. Eu Ali no Rio lembro, Vermelho era o maravilhoso. teatro. Teatro Né? lindo. Eu 600 lembro lugares, lindo, teatro de porte lindo. médio. E Maravilhoso. já foi Eu me tudo. apresentei ali. Já foi churrascaria, hoje é clínica, né? Então ali, assim, aquele corredor de bicicleta, aquele bicho que tem assim no chão de cimento, bicho morto de cimento que fizeram agora, que parece uma via de ciclismo, mas não é, porque tem umas coitadas de umas árvores como se fossem assim, bebês adotados para morrerem porque plantadas no cimento. Então eu vi que eu vendo e disse, meu Deus, que urbanismo grosseiro é esse? De onde a gente copiou isso? Quem foi o arquiteto? Quem foi o urbanista? Né? Quem foi o paisagista que disse que num quadrado de cimento onde não entra água nem ar vai nascer uma planta? Então, o urbanismo para mim está em tudo, sabe? Quando eu vejo assim, a beleza da Barra ao mesmo tempo, quando chega no carnaval, que as pessoas vão cavar aquele lixo. Cavar não, tirar, dizer, vai mostrar que é o lixo do carnaval. Então, até embaixo do mar, essa beleza e caos de novo. Então, eu, falando de cidade, tá falando disso. A minha ideia de urbanismo é muito grande, assim, na vida. Gostei de você ter trazido essa coisa das árvores, né? Porque, assim, eu venho dali de Itabuna, cercado daquela Mata Atlântica ali por causa do cacau. Nunca quis sair de lá por conta desse ambiente, né? E eu sofro muito na cidade de Salvador com o tratamento que dão à natureza, às árvores, né? Você falou assim, tudo bem, tem lugares que tem um quadrado para limitar a árvore. Tem lugar que não tem. E eu estou morando agora na Pituba, eu sou do Rio Vermelho também, e eles vêm com o concreto até colar no tronco da árvore. É como se pegasse uma pessoa aqui e sufocasse para poder, né? Como é que ela vai viver, Jackson? Então, que cidade é essa que é tão bela e tão caótica, mas esse caos que você fala dessa diversidade, que é muito rico, né? Sim. E que não consegue enxergar esse maltrato que está sendo feito ao próprio ser humano, né? Porque a natureza está aí para nos servir, né? São Paulo mesmo, quando você falando de natureza, São Paulo é uma cidade que todo mundo chama assim, a selva de pedra, né? São Paulo é dura, São Paulo é difícil, São Paulo as pessoas sofrem, a cidade sem alma, a metrópole. Mas é impressionante, assim, sempre que eu vou para São Paulo, eu me surpreendo de novo com a quantidade de árvores que mesmo nessas coisas assim, bairro de Pinheiros, por exemplo, Pinheiros há 10 anos, né? Era cheio de casas, de vilas, umas casas bonitinhas. Hoje você vai, em qual lugar que você vai em São Paulo ou em Pinheiros, está nascendo um mastodonte de edifícios, assim, edifícios de mais de 20 andares, gigantescos, obra. Mas uma coisa que você vê o tempo inteiro é muita árvore. Muita As árvore. árvores não são cortadas nessas obras, estão lá. Perfeito. Árvores respeitando-se a sua arquitetura, Sim. que cada árvore tem uma arquitetura Sim. que é belíssima, né? E eu passei um ano morando lá em São Paulo, há 2 anos agora, fazendo a peça com o Márcio Meirelles, uma leitura dos Búzios, e me chamou muita atenção exatamente o que você está falando aqui agora, a ponto de eu filmar, às vezes, e falar, Salvador, olha, precisamos aprender, e usava esse termo que você usou. Estou falando aqui da selva de pedra. A selva de pedra, foi muito bom você trazer isso, trata melhor as árvores, né, a natureza, do que Salvador está tratando. Então, assim, a gente precisa atentar para isso, né? Uhum. A gente precisa atentar para isso, para a nossa qualidade de vida nesse lugar tão belo e tão caótico.
né? Porque o verde, a impressão que a gente tem não é conversa de ecochato, não é conversa de ambientalista, mas, gente, o verde, ele purifica quase que o olhar da gente, né? Uma sombra de árvore um dia quente, é um negócio tão prazeroso. Como é que a gente explica que a Manuel Dias, uma avenida daquele tamanho, seja daquela aridez, o que é que os estabelecimentos, né, os órgãos públicos, as políticas públicas que cuidam da cidade, o que é que se tem ali junto, todo mundo junto e misturado, e parece que tem um desejo em comum. Que raiva é essa de verde? Não tem nada. Sabe, uma florzinha, sabe? Essa florzinha, porque não vai dizer que é porque a cidade é quente. Gente, o interior da Bahia, cidade do sertão, as mulheres, as donas de casa, cultivam ali aquelas plantinhas boa noite, essas flores mais áridas, né? Um buganville que esturrica o sol, e o buganville tá lá lindo no Belíssimo, sertão. com aquelas Com cores, a né, seca, bonitas. você vê o boi seco lá, a poeira, falta d'água, mas tem um pé de buganville que tá lá vivo, verde e rosa. Eu falo rosa porque eu sei que tem várias cores, mas no interior da Bahia, por exemplo, eu acho muito mais comum aquele buganville que é pink, né? Gente, o que é que as pessoas que fazem, ou que fizeram, ou que dão continuidade, ou que vão fazer? Porque uma cidade é viva, né? Nem um bairro está pronto, um bairro é vivo. Você pode arborizar um bairro agora, sei lá, deve ter. Não é possível que você não consiga cavar um buraco maior do que um quadrado. Um quadrado que sai um truque, não vai morrer, gente. Claro que ela vai morrer. A raiz não respira. Que água que entra da chuva só ali em cima? Ela própria, se ela crescer um pouquinho, né? Ela em cima deixa cair naquele buraco quadrado. Perfeito. A Manuel Dias, o que é Manuel Dias? Que aridez é aquela, gente? Eu estou lavando a minha alma aqui porque você já trouxe duas coisas. Eu passando há pouco tempo na Manuel Dias, certo? O que é que me fez lembrar? Me fez lembrar também as ruas de Leblon, Rio de Janeiro, Ipanema, ou seja, o oposto. Lá tudo é arborizado, não é? Você anda tranquilamente naquelas ruas. Outro dia eu estava passando ali na Manuel Dias e parecia que eu estava andando num deserto. O sol forte. Aquele passeio é um passeio já mais modernizado. Ele tem um espaço bom entre a rua e as lojas e não tem uma árvore. Não. Aí, outra coisa, não tem uma pessoa passando. É um deserto. Então, olha só, estou lavando a minha alma que você está trazendo isso aqui, porque são coisas que a mim incomodam profundamente. Sabe? Não é essa coisa de ficar levantando, querendo criar polêmica e tudo. Sim, nós somos moradores, temos direito, né, de reivindicar uma qualidade de vida melhor, até porque se não formos nós, né, quem é que vai fazer, né, por nós, né? Parece que a gente não gosta, a sensação que a gente tem, assim, gente baiano de Salvador, parece que não gosta de árvore. E a gente não conversou nada sobre isso, você viu, né? Ninguém conversou, não tocamos nesse assunto antes. Começamos com Gregório de Matos. Gregório de Matos, falando dessa cidade. Você é uma pessoa que tem um olhar e um ouvido atento às coisas que acontecem, né? Na nossa cidade, no estado, no mundo, né? Faz parte da sua eu acho que é uma profissão. Mas como é que começou isso? Jackson, assim, não sei se é honesta a minha fala. Sabe por que quando eu digo honesta? É porque a memória da gente, eu desconfio muito de mim mesma, inclusive. Porque a memória da gente é muito editada, né? A gente um dia se dá conta, eu acho que eu comecei aí. Mas será que foi isso mesmo? Porque essa memória, assim, a partir daquele dia, eu escolhi que a forma como eu queria me explicar não é consciente, claro que não. Eu sou uma mulher, eu sempre digo assim, sou menina do interior. A gente cresce assim, um dia descobre que a gente não é mais menina e está longe disso, né? E fica parecendo, mas eu sempre dizia isso, não, eu sou uma menina do interior, com ironia ou sem ironia, mas é verdade. Eu nasci no interior da Bahia, zona rural mesmo. Que lugar? Morei. Paripiranga é o município. Paripiranga, próximo de onde? Um pouquinho depois de Cícero Dantas, Pombal, Adustina. Aí, depois de Paripiranga, já é Sergipe. Paripiranga, ela está muito mais perto, ela tem muito mais como capital satélite Aracaju do que Salvador. As pessoas de Paripiranga, é muito comum que elas invistam em Aracaju, que elas, né, o polo médico, o polo odontológico, roupa, estudar, comprar um apartamento ou uma casa para os filhos estudarem. Aracaju é muito mais uma referência do que a televisão que se assiste, é muito mais a TV Sergipe, né, do que, digamos, TV Bahia, tu coloca aqui como, né, como polos. Hoje acho que a TVE chega em todos os lugares, mas... Então, eu nasci nesse lugar. Agora, Paripiranga, eu nunca morei na cidade, no município, não, na sede do município. Então, tem o município, a sede, Paripiranga, tem um povoado, um pouco depois, que hoje em quilômetros, juro que eu não sei mesmo, a gente falava muito léguas, né? Na minha infância tudo era em léguas, não era
em quilômetros. E tem um povoado chamado Lagoa Preta, né? E depois desse povoado, tem uma zona rural desse povoado, assim, longe, 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 longe de tudo, que se chamava Alegres, né? Alegres. Então, eu fui criada, basicamente, pela minha avó, na roça mesmo, nesse lugar. E meu avô, né? Meu avô materno, morava nesse povoado, e eu morava com a minha avó, com minha outra avó, da outra parte da família, nesse interiorzinho mesmo, roça, zona rural, né? E meu avô tinha o que a gente chamava na época de bodega. O que é uma bodega? É um pequeno armarinho pequenininho de interior, bem tipo de novela de época da Rede Globo, cenário maravilhoso, de bodega tem. Muito, né? Novela explora muito na Bahia. De um tudo, né? De Só para tudo. falar de um termo Cimento baiano. com a canequinha, que você pega a canequinha, é tudo pesado, aquela balancinha com aquelas coisas, né? Você vende remédio, vende esmalte, vende fita, vende veneno de cobra, vende tudo pequenininho. E eu ficava muito também com meu avô durante a semana, porque eu ia para a escola era mais perto desse povoado. Escola rural também, mas era mais perto do povoado. E meu avô comprava de uma categoria que tinha antigamente no interior, que há muito tempo já não existe, que é chamado de os cacheiros viajantes, né? Ou uma coisa parecida aí. Tinha um cara que chamava-se Pintadinho. Eu chamava Pintadinho porque ele tinha vitiligo. Hoje eu sei disso, na época não. O nome dele era Pintadinho. Ele sempre passava uma vez por semana vendendo coisas inclusive para a bodega do meu avô. E entre isso, as coisas de embalar. E entre as coisas de embalar, aqueles papel pardo, aquelas linhas rústicas que amarrava para amarrar pedaço de sabão, amarrava os embrulhos. Não tinha saco plástico, né? E uma das coisas que ele vendia muito era revista velha para ele, que as revistas Cruzeiro. Era a revista do Cruzeiro. Né? E elas eram grandes, assim, uma revista parecendo a caras, né? Só que era de tudo. Um papel grosso, fotos coloridas, capas, né? Assim, bonitos. E aquelas revistas assim, detonadas já, que vinha de Aracaju, era alguma coisa de Aracaju. E eu adorava ver foto de avião, de navio. Então, assim, na minha cabeça, eu queria fazer aquilo. Eu queria fazer uma revista daquela. Então, eu acho que o meu senso de informação inicialmente nasce daí, né? Eu tinha uma avó muito católica, queria que eu fosse freira, né? Ela queria que eu fosse freira, que eu fosse para a igreja, que não sei o quê, porque era linda. Eu tinha pavor de freira, até hoje tenho. Desculpem as freiras que estiverem ouvindo a gente, mas nunca rolou sentimento. E porque eu desconfiava muito da existência divina, porque se tinha tanta coisa ruim no mundo, inclusive naquelas revistas, gente morta, índio morto, alagamento, queda de avião, um tiro. Porque normalmente as coisas que tinham no Cruzeiro não era coisa assim da violência, mas dos conflitos nos países. Eu imagino isso era década de 70, né? Eu estou falando de um consumo de revista da década de 70. Então eu imaginava hoje o que é que tinha nas revistas da década de 70, né? Guerra Fria, devia ter coisa do Vietnã, eu não lembro mesmo, né, das coisas. Eu lembro que tinha muita foto militar, tinha muita foto de natureza, devia ser coisa da ditadura militar, Amazônia, essas coisas. Então, eu acho que dali, um dia eu quero fazer essa coisa aqui, eu quero fazer uma coisa que eu não sabia como era o nome, sabia que ele era jornalista, não sabia nada. Né? E eu acho que a partir daí que acho que vem a minha vontade de... É uma coisa meio randômica mesmo, assim, sabe? Eu tenho prazer genuíno, é prazer, uma deformação, acho, do meu senso de prazer, que é com informação. Eu acho que tudo me ensina. Eu acho que eu não paro nunca, assim, por exemplo, eu sou professora da universidade, sou jornalista, mas hoje eu sou basicamente professora, porque o que eu faço, a minha atividade que mantém a minha vida, que paga minhas contas, é de professora. E eu escrevo, faço um comentário, mas isso é quase que uma respiração, é como se fosse uma terapia isso para mim, sabe? Alimento, é um alimento. E eu não paro em nenhum momento. Eu tô aqui, assim, por exemplo, essa xícara, essa forma dessa xícara, que claro, não é que eu tô mais interessado aqui na nossa conversa, eu tô um pouco concentrada aqui. Mas eu na rua, é um outdoor, é uma pessoa. Tudo lhe chama atenção tudo de é um alguma texto, forma. tudo é um texto. Eu, por exemplo, eu tenho muita vontade, eu noto tudo, eu tenho um caderno, só vivo com caderno, assim, mas isso é muito em casa. Eu vivo, assim, querendo fazer, eu tenho diários e diários imaginados, diários mesmo, diários, assim, das minhas questões subjetivas, de questões políticas, ódio de amigos, discussão com o filho na minha cabeça. Eu queria transformar tudo isso em texto, mas não dá tempo, porque senão eu não vivia, porque ou eu penso tudo isso, ou assim, minha cabeça é muito caótica. Mas é um caos, assim, que não me incomoda, isso não é uma angústia, assim, para de ver isso, que eu não quero ver isso, vai relaxar. Isso, para mim, é relaxar. Ligar a televisão e ver no telejornal é relaxar, sabe?
assim, exausta, morta antes de dormir, ler um livro. Eu não tenho problema com drama, com dor. Eu tenho muita dificuldade de relaxamento, de meditação. Alguém disser que eu vou um dia meditar, eu vou ser respeitosa com a pessoa, eu vou dizer que sim, mas acho que eu não consigo. Que maravilha. Eu acho que eu não vou conseguir. É uma coisa para mim que é da ordem do divino. Esvaziar minha cabeça, eu tenho a impressão que se esvaziar, não volta mais nunca. É como se eu perdesse, sabe, Entendi. tomar um alucinógeno e nunca mais voltar? É um pouco isso. É muito forte isso. Mas é assim, eu não sei como é que eu digo quando essa dificuldade que eu fico gaguejando aqui. Não sei se é orgânico, não sei se é. Mas desde pequeno eu sou assim. Eu lembro quando eu era criança, que eu era muito falante, muito inquieta. E assim, o interior ele é muito conservador com as meninas, né? E as pessoas sempre mandavam eu calar a boca. Cala a boca, cala a boca. Isso é muito saliente. E saliente no interior é duas coisas. Ou é sexualmente, ou é porque uma criança é espivitada demais, né? A minha saliência não era da ordem, a minha família nunca me chamou atenção, né? Porque eu era uma menina vulgar, no sentido deles, de vulgaridade. Era porque eu era, se cala a boca, respeite os mais velhos. Quando os mais velhos estão falando, você não pode interromper, você não pode perguntar, né? E sendo uma mulher, né? Ainda tem essa questão do mundo, né? Sim, do mundo patriarcal, muito machista. Forte. Agora, é bonito essa imagem. Eu acredito que do impacto que essa revista Cruzeiro, né, causou em você, nesse ambiente que você narrou aí, né? Esse ambiente mais rural, mais pacato. Aí, o que é uma revista daquela aqui, né? É uma coisa, é quase que isso aqui hoje, né? É quase que o celular no dia de hoje, né? Com aquelas figuras muito coloridas, manchetes do mundo, não é? Acredito que tinham aquelas figuras, artistas hollywoodianos naquelas. Sim, né? Que você nem sabia. Ou mulheres seja, lindas. Esse era o mundo aberto para essa pessoa, né? E como seria isso hoje? Você ficaria lá, tipo, sei lá, 24 horas ou uma semana desconectado não consigo. desses aparelhos assim? Não consigo. Como é muito que a difícil. sua mente funcionaria, né? Olha, hoje, quando eu vou para esse lugar, assim, primeiro, esse lugar rural, onde eu vivi boa parte da minha infância, eu saí, acho que eu comecei a sair para ir para a escola mais longe, mas voltava sempre, todo final de semana. Eu comecei a sair aos 11 anos. Mas, assim, parece essa década, né, de 1 aos 11, ela parece, assim, infinita, parece uns 20. Então, nesse lugar onde eu passei, onde eu ia muito até os 11, ele não existe, praticamente ele não existe. Porque todos os velhos morreram, todos os jovens foram para São Paulo, foram embora, e isso virou roça. Porque as pessoas, né, é uma área, aquela região de Paripiranga, que é uma área seca, muito seca, né, tem um quê de sertão muito forte, mas é uma área muito fértil para feijão, abóbora, melancia. Então, assim, virou um polo, um semipolo de produção agrícola. Então, aquelas terrinhas que não valiam nada, todas foram vendidas. O povo usa muito esses fertilizantes hoje, agrotóxico com outros nomes, ou com sementes misturadas, modificadas. Né? Então, é uma área de produção de milho, de feijão, de abóbora. Não tem ninguém. Então, a gente mais rica comprou essas terrinhas, assim, que foi da minha avó. Hoje tem um produtor agrícola que para lá é de médio porte. Para a gente é um agricultor pequeno do interior. Mas para a época, para mim, assim, o ponto de relacionando com quem era minha avó na época, já é produtor. Então não tem ninguém, não tem família morando. É uma área que só tem plantação ou gado ou cabra de pessoas que vivem por lá. Não existe mais isso. Mas nesse povoado, que chama Lagoa Preta, meus tios moram lá ainda. Eu não vou com frequência, mas assim, em média, uma vez por ano. E é estranho, porque é um lugar pequeno, mas completamente conectado. E assim, essa música, paredão, as festas de paredão, se é vaquejada, se é festa religiosa, tudo termina no paredão. É uma música muito alta. Então, assim, fico uma semana. Eu gosto muito das pessoas, mas da rotina não gosto. Mas não consigo ficar desconectada das minhas coisas. Assim, eu para viajar, assim, tem escova de dente, calcinha, sabonete e toalha, ok. Para mim tem que ter um celular, um iPad e um computador. O computador até fecha, mas iPad, eu baixo um monte de revista antes, sabe? Revistas gringas, o que for. Porque e aí, se não fico tiver lá, acesso numa à rede, internet, você já tem eu tenho elas lá, ali. exatamente. Eu deito lá numa rede, meu prazer lá é comer a comida de lá, estar com as pessoas de lá, mas ter um iPad que me deixe ler a Vogue americana. Então você ficaria um tempo,
nesse lugar, desde que você estivesse conectada. Sim, minimamente conectada. Eu ficaria. Eu gosto de lá, eu vou como assim, né? Eu sinto muito prazer quando vou para lá. Sinto muito prazer de estar Você lá. é professora da Facom, né? Sim. O que é essencial assim para o jornalismo? O que é que você, né? O que é que você ensina assim que é primordial na sua? Eu acho que é curiosidade, repertório e cinismo. Curiosidade porque eu acho que assim, o maior defeito de alguém que trabalhe com arte, com comunicação, com linguagem, é não ter curiosidade, é não querer saber tudo, assim, é descascado, não termina nunca. Né? Se eu vou futucar um fato, você desiste, chega num ponto que você não tem tempo de ir até lá, mas é isso, curiosidade, né? Outra coisa é repertório, porque não adianta eu futucar esse fato, mas se eu não tenho um repertório que é diferente do repertório que a coisa me dá, né? Eu vou, por exemplo, eu vou para a Lagoa Preta, eu vou para Paripiranga. Se eu for conversar com as pessoas que estão lá hoje, como é que elas vivem, como é que elas jogam no Tigrinho, elas vão me dar uma frase, mas eu preciso ter meu repertório de como é que eu vou inserir no meu texto, que é para um outro público, que eu não vou dizer para ele o que é que ele está me dizendo, porque ele sabe o que ele está fazendo. Mas se eu quiser contar como as pessoas hoje lá estão viciadas em Tigrinho, e as meninas de lá, que um dia eu fui adolescente lá, hoje são embaixadoras do Tigrinho, né? E são espécie de blogueira local do Tigrinho e ganham dinheiro e compram a fazenda do lado e a terrinha. Se eu quiser contar isso aqui agora numa matéria, eu preciso de um repertório que é meu, que eu não aprendi com ele. Ele tem que ser meu, eu aprendi Big Tech, eu aprendi algoritmo, eu aprendi quem são os players do mercado mundial, como é essa economia da atenção das redes sociais. Então, é isso, é ler. E quando eu digo ler, não é só ler no sentido, né, da letra no papel ou na tela, mas é fazer conexão. E acho que se você não tem repertório, você não consegue fazer conexão. E eu acho uma das coisas mais necessárias na vida é o jornalista fazer conexão. Você tem um texto, mas o texto jornalístico ele não vale nada se ele não tiver contexto. E é por isso que as redes hoje, elas transformam o jornalismo para pior, porque o jornalismo quer ser rede, só que rede não precisa de contexto. O jornalismo precisa. O que eles fazem? Eles mimetizam a rede sem contexto. Aí, assim, homem morre na Bahia por 2 tiros. Entenda. Eu já entendi, o homem morreu com 2 tiros, eu quero entender o que ele. Mais nada. Né? Porque, assim, as manchetes, por exemplo, de alguns dos portais mais lidos de Salvador, é sempre assim. Homem morre após caldeira incendiar. Que bom que não foi antes, né? Foi depois. Então, é esse Que tipo maravilha. de... Não tem contexto, não tem, é sempre a mesma coisa. Prefeito da Bahia decreta feriado do Dia da Consciência Humana. Que prefeito da Bahia? A Bahia não tem prefeito. É de onde esse prefeito? Pelo menos isso. Entenda, veja aqui, é só para eu ir lá. Parece um pombo que joga um milho podre. Eu tenho que ir lá no milho podre para saber o que eu não preciso saber. Não muda nada na minha vida saber o nome do prefeito onde é, mas assim, prefeito da Bahia também é demais para mim. E é o cinismo porque a gente... se você quer ser jornalista mesmo, se você é jornalista, se você quer traduzir o mundo para as pessoas, você... vai ver coisas que você, ator, você deve ter lido na sua vida, que eu acho que é um dos textos mais bonitos já produzidos na literatura ocidental, não que eu tenha lido oriental, eu adoro a cultura ocidental, parece que eu conheço oriental, né? Que é o Aleph, de Jorge Luiz Borges. Não li. Ai, é uma coisa assim, do mundo inteiro. Tem que ler. É muito, 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 muito. É maravilhoso. Ele é maravilhoso, né? Então, o Aleph é um texto que é assim, só para fazer um resumo aqui, vocês cortam, porque aqui vai horas, né? Ele é 2 homens velhos que na juventude, eu chamei você de Jefferson, na leitura para isso, de onde vem a cabeça aí, já fiquei me policiando, disse, meu Deus, de onde é que veio o Jefferson aqui? Bom, pode ser Jefferson Beltrão, pode ser, meu amigo. Mas não era não. É porque, não sei, a sílaba tônica aí, né? Do nome, seu nome próprio me atrapalhou aqui. Então, o Aleph é o seguinte: são 2 homens já idosos que um fica viúvo. Beatriz morreu. E Beatriz era o amor da vida daquele que era o amigo do viúvo, mas que nunca casou com ela. E aí o encontro desses 2 homens, assim, porque os 2 são velhinhos, ela já morreu, o conto começa com... É lindo o conto, a abertura do conto é maravilhosa. Ela morre, aí o texto do conto começa, no dia seguinte ele está na rua, na Praça Constantinopla, que imagino que é o bairro de Buenos Aires, e ele faz naquele dia, no dia seguinte à morte de Beatriz,
estavam trocando um cartaz de cigarros. Aí alguém, e claro que aí já é a minha cabeça que vai dando forma a isso, na minha cabeça, tem homens, sabe aquelas coisas quando o outdoor era de papel, só de papel, você passava de alguém colando? Tinha alguém colando. Me parece aquilo. Aí estavam colando um anúncio de cigarros e era vermelho. E aquilo ali causa uma imensa dor, porque aquela transformação de você arrancar o outdoor anterior e estar colocando outro, era uma prova de que a vida não estava nem aí para a morte de Beatriz. A vida continuava. Como é que podia alguém estar preocupado em ir ali, subir ali para trocar? A vida continua. A vida continua. Como a vida pode continuar indiferente à coisa mais importante do mundo? Que a partir de hoje a vida não tem sentido, ela morreu. E dentro dessa casa tem um lugar que o viúvo descobre que tem um elemento como se o Aleph é um ponto no universo que não é um ponto definido, né? É uma esfera indefinida, digamos assim, que eu olho nesse vidro e eu preciso encaixar um ponto aqui onde eu vou enxergar, né, aquele violão azul. E ele olha ali e ele vê tudo. Aquele ali é um ponto onde tudo está contido numa esfera, sem tamanho, sem forma e invisível. E fica num ponto da casa. Só que ele está velho e o bairro, a cidade, ele vem de novo, meu fascínio pela cidade também, né? E aquele bairro ali, ele está crescendo, ele está destruindo as casas e ele está fazendo prédios, shopping center, eles chamam de centros comerciais, né? Centros comerciais, edifícios ao invés da casa. E a casa foi vendida já, ou tomada, ou aquela área foi desapropriada, ele vai ter que entregar a casa. E ele não pode entregar a casa, porque tem isso dentro. E ele não pode contar a ninguém, que ninguém vê. Então ele chama esse que é amigo, que ele, para não perder o amor de Beatriz, frequentava a casa. E eles conversam muito tempo antes dela morrer, né? Então ele fala, não, eu preciso que alguém confie em mim e veja que eu não posso sair dessa casa, porque tem isso aqui. Então, aí ele vai para um ponto da casa, quando ele diz, desce 3 degraus à direita, o ângulo da casa, ele faz tudo direitinho, assim, sabe? Tem um tutorial de como faz para ver. É como assim, para você olhar lua em lua cheia. E quando ele olha, naquele ponto, tem a vida inteira. Ele vê todas as pessoas, ele vê o mundo num ponto. E tem uma coisa muito bonita que ele diz, e eu uso muito isso na perspectiva do olhar jornalístico, né? Que a vida é simultânea, a linguagem não é. Porque se eu quiser descrever o que eu estou vendo aqui, eu vou começar por onde? Pela castanha que está aqui, por esse vaso, pelo que eu estou vendo aqui. Coisa por coisa. Meu olho aqui é simultâneo, meu cérebro e meu olho está vendo tudo ao mesmo tempo, né? É tridimensional, é uma holografia viva, é tudo. Então, o Aleph é muito então, por conta disso. A vida é simultânea. E a linguagem não é. E a linguagem não é. Eu tenho que fazer escolhas. E aí eu sempre ensino isso para meus alunos, porque no texto, quando fala o jornalismo é objetivo, é mentira, Jackson. Por que eu estou te chamando de Jefferson? Não sei, deve ter um encosto aqui. É mentira. É mentira. Não é verdade. Mas eu atendo. Mas não é verdade. Não é verdade porque se eu uso uma palavra antes da outra, se eu... depende, uma vírgula que eu coloco no aposto, muda tudo e muda assim, subjetivamente, né? E, então, é isso, porque a linguagem não é simultânea. A linguagem... Eu vou descrever essa sala, eu tenho que começar de um ponto da linguagem muito preciso. Na minha cabeça, não. Eu viro assim, num segundo, eu mudo o ponto. E eu estava falando do cinismo por isso, porque você mergulha nesse caos, você vê tudo. Você entrevista a vítima de um acidente, você entrevista o motorista que causou, o guarda que interviu, a polícia que agiu com indiferença. E se essa dor, né, você não consegue levá-la a conviver todos os dias, porque senão você vai conviver com a Aleph na sua cabeça, na sua frente. Então é um pouco de cinismo da sua impotência. O cinismo na minha cabeça é um pouco isso, é da minha impotência. E hoje, por exemplo, quando eu vejo essa polarização política gigantesca de pessoas que a gente gosta, assim, querendo brigar com você durante um almoço, porque ela quer que você diga que essa pessoa aqui deve morrer e você diz que não, me vem de novo e diz, gente, meu cinismo me salve disso aqui, porque amanhã isso passou, eu não vou brigar com meu amigo por conta da eleição na Venezuela, porque daqui a 5 dias... A Venezuela, de algum jeito, ajeitou seu caminho. O Jornal Nacional não vai mais estar falando da Venezuela. Muda o foco, venezuelano que sofre por isso está sofrendo e eu não estou vendo. Então, o meu cinismo em relação à Venezuela tem que me salvar, no bom sentido. Porque senão eu vou virar... A gente vai enlouquecer mesmo de dor do mundo. Porque todo mundo, uma coisa causa mais dor que outra. Por exemplo, um velhinho na rua...
sem comida, que não anda, sem ter casa, na chuva, ou uma criança apanhando de uma pessoa na sua frente, que é pai, que é mãe na rua. Isso é muito ruim de ver e você não vai, qualquer coisa que você faça ali, você não vai sanar aquele problema ali. Então, assim, você precisa, quando sair dali, de algum cinismo em relação à vida, como se fosse assim, vamos, sabe, o palhaço, palhaço no sentido do clown, que o alegre e o triste, né? Eu boto a lágrima borrada, mas eu boto o sorriso também gigantesco, também pintado. Acho que a gente precisa um pouco disso, porque senão a gente vira coringa mesmo. Porque acho que o que é o coringa é a perda da capacidade ali de ser cínico. Porque a dor passa a ser literal demais, a revolta é literal demais. E hoje eu estou precisando do meu cinismo, inclusive, para conversar com amigos de quem eu gosto, porque a polarização está destruindo as pessoas. Essa semana mesmo eu tive assim um mistura de déjà vu com uma espécie de tirar os ombros, porque uma pessoa que eu gosto muito quase me enforcando porque eu não concordava que Caetano Veloso é FDP, porque gravou, né, Deus Cuida de Mim. Que era só que faltava essa altura da vida Caetano se converter. E quem está falando de conversão? E se Caetano resolver se converter aos 80 ou mais de 80? Meu amor, o que é, para mim, criador e criatura? Eu não sei o que leva uma pessoa a se converter, se fosse o caso. Eu sei que Caetano gravou, né, Deus Cuida de Mim, em 2022. E eu não vi falar em conversão. Então, além de ter parece que você tem que parar para dar uma aulinha ali pequenininha. A gente não dá conta, amor. Ele não dá conta de dar essa aulinha todos os dias para os nossos amigos. Então, assim, o que nos salva é o cinismo, porque senão você vai morrer de solidão intelectual. Porque não dá para conversar. O que nos salva é o cinismo. O que nos salva é o cinismo. Você vê isso muito mais no jornalismo? Não, eu não vejo. Não vejo. Eu aplico ao jornalismo. Não, você vê que... Não é nem você vê. Você acha que o jornalismo é que tem que ter mais... O jornalista. A pessoa humana, para se salvar a mulher e o homem daquela coisa... Para se salvar dessa dor, dessa impotência que ele tem. Mais do que outro estilo de literatura, Sim. Né? Se for, mais do porque que... o escritor, acho que ele sofre no livro e ele espalha o livro e a gente, quando lê, sofre com o livro, mas imagina, terminou aqui, esse personagem vai morar na minha cabeça um tempo, mas ele não é uma pessoa que tem ali, sabe, o coração batendo, ele não vai ter um derrame amanhã por causa dessa dor, ele não vai ser preso, ele não vai receber um tiro de um traficante, porque ele está no livro, eu fechei o livro, ele está aqui, aquela história acabou ali. Mas no jornalismo as histórias são reais, inclusive quem publica não se importa, né? O homem público não se importa, o juiz não se importa, então eu não posso me importar sozinha. Então me salva assim no sentido de para fazer aquilo de novo e todo dia. Eu preciso desse cinismo para... É como se ele me soprasse, sabe? Você tem uma ferida e aquilo lhe sopra. Por exemplo, teve um caso recente em Salvador de uma criança que foi abusada e morreu por um vizinho pernambuense. Recentemente. Uma coisa chocante. Você vê a cobertura ali. Aquela cobertura, aquelas pessoas que estavam fazendo aquela cobertura, eu acredito que no íntimo de cada uma, no íntimo, tenha alguma dor e alguma revolta por ver aquilo e não poder fazer nada porque era um ato consumado. Mas quando você embala aquilo, que você coloca 4 emissoras simultaneamente dando aquilo... O tempo todo. O tempo inteiro. Aquilo ali não é mais sobre a criança. Aquilo é sobre dinheiro. Maravilha, aquilo é sobre dinheiro. Perfeito. Aí, sabe, meu cinismo tá ali, eu tô vendo que é dinheiro. Eu não vou ver você, meu amor, entrevistando uma criança. E aí, era sua amiguinha, você gostava de brincar com ela, você vai brincar com ela de novo? Né? Eu não vou ver um apresentador dizendo abre a viatura, porque a população tem que fazer justiça. Aquilo não é mais sobre a criança, não é justiça por aquela criança. Aquilo ali é audiência. Aquilo ali é para no dia seguinte, essas mesmas pessoas fazerem um card e colocarem número 1, medalha de ouro de audiência no jornalismo do meio-dia. É o sensacionalismo que usa... Que né, usa para ganhar dinheiro. Coisa... Ibope, que não é mais Ibope, Instituto Cantal, o que quer que seja, o Datafolha, sabe? É sobre isso. Então, tá muito, assim... E cada vez mais, e essa coisa da rede social, de você falar dos amores, das plásticas, né, dos centímetros dos órgãos genitais das pessoas... É cinismo, senão a gente não sobrevive, sabe? Eu vi um vídeo seu falando a respeito das mídias sociais, assim, traçando um paralelo com o mito da caverna, né? Sim.
Quer dizer, na verdade, fale um pouco sobre isso, assim, porque eu achei fantástico essa analogia. Porque a caverna, e eu estou falando aqui, eu sei que você, como ator, conhece bastante, né? A polissemia da caverna de Platão, mas as pessoas que ouvem a gente não estão obrigadas. Eu falo de obrigação porque agora, recentemente, com a Olimpíada, aquilo me gerou muito incômodo, porque é direita e esquerda brigando em relação se era a última ceia, ou se era a festa dos deuses, se ali era Jesus Cristo, os deuses gregos, e um monte de gente, legal, gente, assim, legal pra gente, né? E aí colocava, não, porque a direita é burra, ali não é a última ceia, ali é a festa, como se assim, a população de um modo geral, de direita ou de esquerda, tivesse a obrigação de saber. Ninguém ensinou para as pessoas o que é a diferença da última ceia, qual a diferença da festa dos deuses. E outra coisa, a última ceia não é um símbolo religioso, não, é um quadro de milhões, no museu de milhões. O símbolo religioso é a cruz. Então, por isso que eu estou falando agora em relação à caverna. Muita gente aqui não tem obrigação, eu não vou falar da caverna como se as pessoas soubessem o que era, porque muita gente não sabe o que é, né? Nesse sentido, todo mundo sabe o que é uma caverna. Mas em Platão é o seguinte, ele faz uma alegoria, né, da nossa, entre o que é você ser ignorante, no sentido de ignorância, de ignorar, de não conhecer o mundo, e de você, né, ser, digamos assim, ter os sentidos educados pela razão, alguém lhe explicar o que é isso, como é a uva, como essa uva se transforma num vinho, a falta de ignorância nesse sentido. E o que ele usa o mito da caverna para explicar a diferença entre a gente que não sabe nada e a gente que sabe o que tem por trás da cobertura revoltada da morte da garotinha na televisão, né? Que é assim, você fica dentro de uma caverna de costas para ela, os prisioneiros ficavam naquela caverna e tudo o que acontecia, né? Lá fora as sombras eram projetadas determinado dia em relação ao sol, à lua. Na sombra da caverna passavam coisas, um gigantesco passando ali atrás, um pequenininho, dependendo da inclinação da luz. Então, tudo que as pessoas viam era o que estava ali. E acreditavam que o mundo lá fora era daquele jeito. Um dia um foge. Quando um foge, vai olhar para cima e fala, gente, tem uma vida lá fora, tem chuva, tem água, tem bicho, tem fome, tem dor, tem sangue. Ah, mentira sua, não tem. Tem, isso aqui é uma sombra que a gente está vendo lá. Saiam daqui, vão para lá. Então, o celular é isso. A gente fica vendo micro pedacinhos da realidade, é ditado pelo algoritmo. Vendo a sombra, e vendo né? a sombra do mundo lá luz, fora, e não tem luz, gente, você não sabe o que é. Sabe, as pessoas não são aquela sombra. Esse caso agora mesmo, agora na Olimpíada, de novo, como exemplo, da boxeadora, assim, da Argelina. Sim. Gente, pessoas que não têm noção de onde saíram, assim, tem que matar. É tipo assim, tem que matar. Gente do meu mundo, da universidade, você acha certo para mim? Você acha certo que a gente seja obrigada a apanhar de homem? Gente, olha a premissa dessa pergunta, olha quantas camadas você tem de desonestidade ou de ignorância. Porque eu não sei se a pessoa está sendo ignorante ou desonesta. Porque essa premissa é falsa. Um atleta ali que vai do boxe, ela não vai para lá para apanhar de um homem enganada. Não é isso. Esses elementos estão todos errados nessa frase. Aí você fala assim, não, com essa pergunta eu não vou... Por isso que eu estou falando, tá difícil conversar. Tá difícil conversar, porque a pessoa olha para a sombra... Aí vai começar, Caetano se converteu, você acha isso certo? Pois é. Aí, você acha isso certo, um homem ir pra lá na Olimpíada e arrebentar uma mulher com um murro, porque o murro de uma mulher não aguenta? Não é você que é feminista? Como é que você conversa? Você precisa dar uma aula. Eu vou pegar toda a filosofia grega, a revista Cruzeiro, lá do meu avô, vou voltar pro Aleph, não dá tempo, eu não tenho mais tempo. Não tenho, nem quero brigar, porque com 20 anos você quer brigar, você chama de, né? Você entra na mesma vibe. Mas assim, não dá tempo, a gente não tem tempo, aí você... Tipo assim, não quero mais conversar. E tipo assim, gente, como é que eu vou conversar com as pessoas? Porque você sai para tomar um vinho e termina nisso. As pessoas assim, e quando a gente é jornalista, acho que você como ator deve sofrer um pouco isso também. Porque as pessoas, quando elas chegam para você assim numa mesa de um restaurante, de um lugar, uma mesa, o que é que você acha disso? Não é só achar. Elas querem que você dê uma entrevista contínua. Eu digo, não, o que está acontecendo aqui? Não quero saber o que está acontecendo, não. Eu quero saber você, o que você acha. Eu estou cansada de achar. Aqui a gente está conversando, a conversa que a gente está conversando sobre a China. A gente combinou que era isso. Mas no dia a dia, você vai para o Natal. A sua tia quer saber o que é que você acha de Lula ou de Bolsonaro. Porque ela já odeia um dos dois. Exatamente. Né? Ela só quer que eu, tipo assim, endosse aquilo que ela pensa. Se eu não endossar, eu já tenho uma briga.
Porque é um argumento, mas não é assim, mais. A pessoa pergunta o que você acha. No terceiro mais, você vê que ela não está interessada no que você acha daquilo. E a gente cansa de achar também, né? Porque E muitas vezes, mais do que ouvir a opinião do outro, ela quer dar a opinião dela. ela quer dar a Essa opinião é a dela quando ela me questão pergunta. também terrível, né? Hoje em sim, dia, no mundo das redes sociais, né? Você vê isso, é tipo a rede social hoje é o que são as pessoas que vão para as palestras ou para debates, todo mundo aqui que é do mundo das artes da língua sabe o que é isso, que é o doido de plateia, né? O doido de plateia ele levanta o braço, tem um debate, estamos discutindo, né, a descentralização das produções audiovisuais no Brasil, não sei o que, abertura de rede para as emissoras não contratam mais, tudo é produto. Digamos, você está debatendo um modelo de negócio na televisão. Aí, seu Joãozinho, bota a mão para cima. Tem uma pergunta aqui, uma questão. Gente, se você não para, ele fala 30 minutos e não tem a pergunta. Não tem a pergunta, ele quer falar. Rede social é um pouco isso. Você entra, Verdade, vê alguém dizendo, daqui a pouco você está meia hora lá ouvindo o doido da plateia no seu feed. Com alguma carência. Muita, que com ele raiva. quer, com raiva. Não, sem simancol, porque ele não percebe que, né, é a pessoa que está ali para falar. Ele pede, posso fazer uma pergunta? E aí ele palestra. E desvia, às vezes, né, o foco daquele assunto. Né? Daí o cinismo. A pergunta era essa, que a gente chegou assim já horas depois. Aí você citou o cinismo. 3 coisas: o cinismo, o repertório e a curiosidade. Que se encaixa perfeitamente nessa Os 3 coisa, juntos, né? Falta repertório, né? Você não tem cinismo. Não tem cinismo. E se você não tem curiosidade, você não vai conseguir repertório nunca. E com o seu repertório, você desenrola o novelo da curiosidade. Sem e você a curiosidade, a pessoa recebe essa notícia falsa e já acredita, já passa para outro. Passar adiante. E já defende. E defende com argumentos, cegamente. Às vezes, cegos. E né? sem cinismo. Sem cinismo. Sem cinismo. Então, o cinismo, eu acho que passou, pelo menos para mim. Eu não estou defendendo isso no mundo que é necessário, não. Mas quando você pergunta o que é que você acha que é, eu acho que são essas 3 coisas. E é muito difícil incutir isso hoje num jovem de 17, 18, 20 anos que chega hoje na universidade. E, sobretudo, esse de agora, que passou praticamente 3 anos preso em casa. Por conta da história da pandemia, as pessoas elas se concentraram muito. Sabe aquela coisa assim do decantar? Elas decantaram muito o que é bom e o que é ruim. Só que quando você tem 17, 3 anos em casa é muito tempo. É muito tempo. Né? Dos 17 para baixo, eu acho que é um estrago que a gente não tem noção ainda, sabe? Na sociabilidade, né? A sociabilidade de quem chega... Agora já está dando uma melhoradinha, porque quem chega agora, a partir de agora, já terminou pelo menos o ensino médio de novo na escola. Mas, assim, logo no final da pandemia, quem chegava tinha feito, assim... 2º ano, 3º ano, em casa, na tela. Sabe? E você fala da sociabilidade, isso aqui... É uma falsa sociabilidade. É uma falsa, né? Falsa, porque você é dita. Ela escolhe para você com quem você se relaciona, porque o algoritmo é uma coisa assim inacreditável. Porque ele só te joga no poço que ele acha que o seu perfil ali precisa daquele poço. Ou para sentir raiva, ou para comprar, né? Ou para curtir. Ou para, sabe, se você curte, assim, sei lá, procura um dia, você vai viajar e procura mala dura azul. Pronto, meu amor, você tá perdido com mala aí, com viagem, com passagem de avião. Pronto, é muito. Você não escolhe uma música, você não descobre uma música, o Spotify escolhe para você hoje, né? Então, assim, você ouve uma música e curte, pra quê? Você abre e tem 500 coisas. E outra coisa, assim, é tão formatada a coisa que outro dia estava me perguntando isso. Uma amiga me falou que tinha um estilo aí que os jovens hoje estão ouvindo muito, que é um barulho, é um lixo auditivo, mas é um lixo auditivo não no sentido que eu estou julgando aqui como vendedora de música, alta cultura, baixa cultura, é porque é uma espécie de sampler de ruído de jogo. Então chama-se Vocaloid. E tem um grupo de meninos e meninas na faixa agora de 13 a 15 anos, nessas escolas privadas, que está na moda esse negocinho. Elas vêm um pouco daquelas bonecas, daquelas fantasias do... como é o nome daquela roupa que os meninos usam? Uma roupa... esqueci agora. Eu só veio a palavra dress code, assim como veio a palavra Jefferson, agora veio dress code para isso, mas não é dress code. É aquela coisa que os meninos usam e vão para o shopping passear, umas fantasias, usam as roupas estranhas e vão uma de... Tudo meio mangá japonês. Tem um nome, esqueci completamente agora, né? Porque eu não sei, não. E aí eu estava ouvindo isso outro dia, porque eu queria ver como era.
Aí o Spotify começou a me mandar 500 Vocaloids. Toda hora que eu abria, vinha Vocaloid. Vocaloid novo, não sei o quê, coreano aqui, chinês acolá, japonês aqui. Aí eu falei, gente, no final do ano, porque você já... olha o nível de confusão, né, que a gente se meteu. No final do ano, a plataforma faz para você aquilo que você mais ouviu na vida. E a maioria das pessoas escolhem ali e postam. Eu digo, meu Deus do céu, se eu postar que estou ouvindo Vocaloid, vou me internar. Porque vai aparecer na minha lista de coisas ouvidas. Você foi pesquisar lá, né? Pronto, porque eu fui pesquisar lá. Então, assim, até isso, se você pesquisa muito uma coisa, cuidado, porque isso vira biográfico seu. Você bota um palavrão, o nome de uma droga, você vai lá na televisão, a São Paulo, a droga K, as pessoas estão na rua, aí você coloca lá no Google, droga K. Meu amor, tá no seu perfil lá, que você é, sei lá, não sei se consumidor em potencial, nunca se sabe. Você vê nesses crimes, né, sobretudo nessas investigações grandes, dessas operações. O caso Marielle mostrou muita coisa, assim, que na verdade são temas satélites do próprio crime. Assim, aquilo que está no seu computador, se você pesquisou uma coisa, um tipo droga K, Cracolândia, você está em São Paulo, cuidado, porque se acontece determinado tipo de coisa com você, você é um suspeito, isso vai pro seu processo. No sentido de que são indícios. Se tiver uma de investigação, que vai dia, chegar ali. Acontece assim: ator pesquisou morte sem dor 3 dias antes de cometer assassinato. É nesse nível. Então, assim, as narrativas todas parece que tem um narrador onipresente, meio que um deus tech, né, que está escrevendo uma história sua aqui o tempo inteiro comigo, no meu celular, onde eu estou, que eu estive aqui, sabe? E como é que a verdade, no caso dos fatos, sobrevive nesse caos, sabe? Porque a gente vê aí um mundo com a tendência, né, a esse conflito, a extrema-direita, né, que parece que faz mais propaganda do que a esquerda, nesse sentido. É mais eficiente, né? Na operação dessa engrenagem. É muito mais eficiente. Agora, nós temos agora um caso, que é o caso da Venezuela, que meio assim, que devolve a bola para os progressistas. É tipo assim, você não fala que direita acredita no que quer, que é tudo fake news? E esse comportamento agora de você voltar com esse discurso do imperialismo americano, que as pessoas falam com uma coisa assim, de geração, né? Tão forte, seu imperialismo americano, claro que Maduro ganhou a eleição. Aí você percebe que, e aqui de novo, é uma leitura minha, né? Não é tese, não, e nem estou dizendo que todo mundo é assim. Mas a impressão que a gente tem hoje é que a gente está caminhando mesmo para que você coloca 2 xícaras dessa aqui, e eu digo que uma é azul e uma é preta, é uma questão de escolha mesmo. Assim, você que decide se é preta, azul, se a sua é diferente da minha. Acho que há uns 5 anos, não me lembro, que tinha uma brincadeira aí, né, que essas polêmicas fáceis e ridículas, e não é nem fácil, mas é nonsense, que aparecia uma mulher com um vestido na Inglaterra e a gente tinha que acertar se o vestido era azul ou era rosa. E era o mesmo vestido, a mesma foto, e um bocado de gente, claro que é rosa, claro que é azul. Porque parece que a cor do vestido real não importa mais. O que importa é o que você quer achar, o que a gente chama de... quer enxergar. Quer enxergar, né? Que é o wishful thinking, que eles chamam, né? Assim, os pesquisadores de rede social. Que é o pensamento desejoso. Assim, eu gostaria muito... Eu sou evangélica. Eu gosto de Caetano. Seria tão bom se Caetano se convertesse, porque tem umas letras tão lindas. Aí um dia eu recebo lá, Caetano se converte e grava no gospel. Então, aquele seu pensamento desejo, aquele ali, como os jovens usam muito isso hoje, né? Aquele ali faz seu coração quentinho. Sabe? Você odeia Lula, e Lula fez uma coisa muito errada, segundo uma notícia que está ali. Nossa, aquilo faz meu coração quentinho. Então, eu nem quero saber. Eu preciso acreditar que é verdade, porque aquilo me faz bem. Aquilo emocionalmente me dá conforto e eu passo adiante. E agora a gente está vendo com parte da esquerda se comportando do mesmo jeito que parte da direita se comportou quando Bolsonaro falou que a eleição foi fraudada. É a mesma coisa com a chave trocada. Que agora, de perigosíssimo. Novo, é perigosíssimo. E as pessoas, assim, pessoas razoáveis. Razoáveis. Você não está vendo isso, não, que isso aí é dinheiro, são milhões de dólares investidos pelos Estados Unidos para acabar com a América Latina por causa do petróleo. Gente, isso é um discurso dos anos 70 do Cruzeiro, de novo. Gente, o Cruzeiro,
Isso é um discurso dos anos trazia esse 70. discurso. Porque tudo bem, não estou dizendo que os Estados Unidos são maravilhosos. Não são, mas a China também não é. A Rússia também não é. São impérios, todo mundo discutindo dinheiro, poder. E por que que a União Soviética, a atual Rússia, Putin, são maravilhosos, né? A China é maravilhosa porque apoia Maduro. Não, os Estados Unidos... Gente, é tudo. São impérios brigando para ver quem vai suceder quem. E aquela forma de ler os impérios que nós tínhamos nos anos 70 não dá para vir com essa história de imperialismo querendo comer petróleo e é maravilhoso. Porque quem estava botando dinheiro, poder na Venezuela são pessoas tão podres quanto esse suposto imperialismo que você está denunciando e tatuando e pagando gente. Então, de novo, a verdade parece real, oficial, como diz, né, a gíria, que ninguém está muito no fundo, não está importando. Essa história de pós-verdade, de realidade alternativa, de pensamento desejoso, né, dos fatos eu escolho, né, os fatos que lutem, porque não me importa a versão, não. Eu não quero ter mais uma versão, eu quero ter meu fato. O fato foi assim porque eu quero que seja assim. Isso está virando realidade nas pessoas mais assim... perto da gente, Exatamente, que se conhece. E assim, como é que você vê o futuro disso? Isso pode chegar aonde? Como é que é, assim? Olha, a gente acho que é meio arriscado, né, aquela pergunta assim, né, de que ninguém sabe, a gente fica meio que sonhando, mas acho que a gente vai levar um bom tempo. Eu acho que a gente vai mergulhar num caos informacional, num ecossistema de desinformação e de caos e de ódio pessoal por coisas assim muito maiores. Essa eleição dos Estados Unidos, agora a gente vai ver coisas, né? Agora a Kamala e Trump, e cada um escolheu. Olha bem, já começa aí. Tínhamos um velhinho e uma vice que não servia para nada. Era o papel que se atribuía, né? O velhinho e a vice que sumiu 4 anos e não serve para nada. E nós temos um milionário excêntrico que não faz parte da elite, revoltado porque nunca foi elite, né, com raiva de todo mundo, das chamadas elites universitárias americanas, né, do Wall Street ou coisa parecida. E ele consegue um jovem senador que tem filme, é hollywoodiano, inclusive. Tem um filme, né, sobre a vida dele, o menino pobre que sai do cinturão da ferrugem e vira, né, professor das melhores universidades, senador, se forma nas universidades mais conceituadas da América. Falar do sonho americano, né? America Great Again e o sonho americano. O negócio assim, acontece um tiro, pronto, ganhou. É essa versão aqui que vai para o poder. No dia seguinte, o que acontece? O velhinho desiste por conta do tiro, porque depois do tiro era tipo assim, não, é um passeio agora a eleição, né? O velhinho desiste, a vice que não servia para nada acendeu, consegue de financiamento $1 bilhão em dias. E chama quem agora? Um homem branco, mais velho, do cinturão da ferrugem, que é a favor das minorias, que defende, né, práticas reprodutivas legais como o aborto para as mulheres, e que vai atrair o voto do que eles chamam do rednecker, do white trash, o que, né, os americanos ricos chamam, que trazer esse homem pobre do cinturão da ferrugem. Aí, isso tudo vai embaralhando tanto as coisas que cada um vai... o outro diz, ela não é negra. Donald Trump chega e diz, essa mulher não é negra, ela é indiana. Você entende que não é mais sobre verdade ou mentira? Não é mais sobre isso. Guerra, né? Não é mais sobre isso, é uma guerra de outra natureza. E o discurso, agora esse discurso dele, de um lado, tem que jogar fora todo a partir de hoje, porque entra um vice novo, que conversa com as mesmas classes trabalhadoras que o novinho dele conversa, dizendo que ela não serve porque ela nunca pariu. Não é mais sobre... Não tem qualquer nível de razoabilidade na mesa. É você que quer conquistar, assim, um fanatismo que há em você. O fanatismo que há em você acha que Maduro é legal e não é. O fanatismo que há em você acha que Kamala... É isso. O discurso político passou a ser religioso. Eu quero buscar em você o fundamentalista que há em você nos microtemas. Se é sobre a árvore, se é sobre o aborto, se é sobre a Bíblia. É sobre o quê? É sobre a comida, é sobre o glúten. A gente está puxando das pessoas o fanatismo que há nelas e nada de razoabilidade. Não tem, a caverna é só a caverna. Você não pode mais sair da caverna. Não pode ir lá fora conferir. Porque ninguém quer que você vá. E as pessoas próprias estão
felicíssimas na sua caverna, porque tá quentinha, o celular é quentinho, eu tenho aqui o que eu quiser, eu tenho o jogo, eu tenho sexo, né? Eu compro o livro chega aqui na porta, eu faço tudo aqui, eu tô quentinha, tá ótimo, não me tira da minha caverna. Você passa mais tempo aqui, né? Mais tempo aí. Eu observo nas academias de musculação, o intervalo não é mais o intervalo da malhação. A malhação é o intervalo do celular. Para entrar aí. A pausa, vai lá, faz uma série de exercícios, aí corre para cá. É o contrário, né? É o contrário, sabe assim? É uma coisa que domina mesmo. Não, e as né? pessoas às vezes sentam num aparelho lá de academia, né? Sim. Sentam, aí ficam lá, o tempo, pronto, acabou. E às vezes fazendo exercício, dirigindo o carro. Assim, o trânsito já é uma coisa que requer muita atenção de quem está dirigindo, só dirigindo. Então é muito comum a gente ver alguém que está dirigindo com o celular. E geralmente uma pessoa que está numa pista de velocidade, né, dessas três, alta, média e baixa velocidade nas avenidas. Sim. Tá numa baixa velocidade na pista de alta velocidade, geralmente é o celular. E à noite você percebe muito, porque você vê aquela luz acesa dentro, né? À noite é muito comum. A luz do celular, né? Aquela luz azul de fora, você vê muito. Como é que o jornalismo sobrevive nesse caos? Você trouxe esse termo da beleza de Salvador, que é, né, a beleza e o caos, né? Como é que o jornalismo sobrevive? Como é que o jornalista consegue argumentar, consegue, sei lá, fazer o seu trabalho? O que deve ser feito pelo bom jornalismo nesse caos? Olha, primeiro que o caos é grande e se tornou crise, né? É uma crise pra hoje. Para todos, né? Para todos. É uma crise muito, muito grande. Há algumas saídas possíveis, bem-sucedidas. E é muito difícil você morar numa cidade, atuar nela, ter amigos nela e falar da realidade, porque tudo vira pessoal, né? Mas, assim, o jornalismo regional, não estou nem falando de Salvador, o jornalismo regional, ele praticamente se extinguiu, né? Ele se extinguiu, ele é uma concorrência, né? A Record e, por exemplo, a Globo, na Bahia, o mais importante é uma vencer a outra. É uma vencer a outra nos temas, no tema fácil, né? No Partiu Escola, da criancinha que é fofinha, né? No Dia da França, outro dia, você vê, olha o nível, você acorda de manhã cedo para ver informação. Eu acordo assim para ver, não é que eu acorde para isso, mas antes da faculdade, o máximo que eu puder saber de coisas, então quando eu acordo, até uma forma de não dormir de novo, eu ligo a televisão para, né, ver manchetes da manhã. Agora, recentemente, estava vendo de novo Olimpíadas, aí aparece uma matéria de jornalismo na Globo, local, que era uma padaria assim, no bairro, com uma mesa de coisas, e aquelas coisas assim, você sabe, se uma padaria de bairro, aqui entre nós, vai copiar o croissant, se ela faz o beiju é lindo, maravilhoso. Se ela faz o mugunzá, é maravilhoso. Agora, meu amor, o croissant. Primeiro que a forma do croissant parece um caranguejo, né, assado, deformado, medonho. Aí aquilo ali... Era melhor fazer o caranguejo. Gente, é melhor fazer o caranguejo. Né? Fazia um caranguejo de massa, né? Não, mas é um croissant. Aí tem um croissant bonito, assim. Aí, isso bonito segundo quem, né? Porque aí, assim, vários croissants inspirados na França, por isso que a repórter estava lá. Mas, assim, é de uma tosquice e é de uma indigência cognitiva fazer aquilo. Eu digo todo dia, assim, nossa característica mais ruim hoje na vida é a indigência cognitiva. Porque se é indigência afetiva, se é indigência, o que é indigente é alguém que você larga lá, né? A indigência cognitiva é isso, é a gente completamente desprovido de pensamento crítico. Assim, olha, a gente é um pacote, é um saco de nada. E muitas vezes a mídia induz e as pessoas aceitam. Aceitam muito. Quando eu vejo, eu fico com vergonha de todos, de quem propõe e de quem aceita. De quem aceita. Não é? E não vê uma cena dessa, assim, do coração de uma matéria. Aí, assim, vamos falar agora por que o pão francês é chamado de pão francês. Aí bota na boca do padeiro o microfone. Bom, porque é exatamente por isso, né? Porque, assim, é um pão que se fazia na França e a gente chamou de pão francês. Você disse, não é possível. Aí você pega, assim, a última influenciadora das galáxias que ensina a empreender, não empreendeu nada. De novo, quando você fala aí do poema que você abre, muita gente vendendo coisas e anunciando coisas. Gente, o que tem hoje de curso de empreendedorismo, Exatamente. De como bombar na rede, de como ser ator em 10 minutos, como ser jornalista em 6 horas. Como se fosse assim, né? E que se essas pessoas... E essas próprias pessoas não são isso, são pessoas, assim, aqui entre aspas, é uma palavra muito ruim de dizer, mas são pessoas, assim, meio que naquilo ali são fracassadas. Vamos combinar.
Claro que você vai ter um influenciador, um coach, um Pablo Marçal da vida. Eu não vou chamar o Pablo Marçal de fracassado. Mas o dinheiro dele vem exatamente dele vender sonhos a quem não vai chegar no patamar dele nunca. Por quê? Porque aquilo não funciona. Aquilo Isso não é perfeito funciona. que você traz, porque a gente está numa era em que ninguém quer aprender, mas todo mundo quer ensinar. É que ensinar. Todo Então, mundo quer ser não professor. aprendeu ainda e já é professor, já é mestre. Você não tem um cacete armado para chamar de seu. Aí você diz, não, vem empreender comigo em 10 aulas. Empreenda comigo. Empreender o quê, gente? A pessoa não sabe fazer nada. E não sei se você tem essa impressão, mas assim, às vezes tem uma pessoa que você conhece. A pessoa que você conhece de vez em quando. Aí do nada aparece no seu feed que ela está vendendo um curso de como fazer alguma coisa. Não é um curso assim de fazer pão. Não é um curso assim de, como pintar a parede de sua casa. Não, é um curso como impulsionar as vendas do seu negócio. Aí essa pessoa não tem negócio, vai lhe ensinar a empreender e ganhar, 6 dígitos. Está fazendo aquilo, A às pessoa vezes, tá com emprego para ganhar alguma coisa. Para ganhar um dígito. Para poder criar o seu cacete armado que não tem ainda. Armado de novo. E já está ensinando como é que você vai ter um castelo, um sonho Isso, de como fadas. comprar seu castelo em 100 dias, como juntar seu primeiro $1 milhão. Pessoa que não tem R$1.000 na conta, e nada contra quem não tem R$1.000, mas não vem me ensinar a ganhar 1 milhão. Então, quando você fala do jornalismo, o que está acontecendo? Primeiro, é uma crise estética, é uma crise de conteúdo, é uma crise de audiência, né? Então, não há muita diferença entre o que os veículos fazem e o que a Choquei faz, Fofocalizando faz, Alfinetei, Gina Indelicada. Não há muita diferença. As legendas dos veículos, com raras exceções, eu não vou falar aqui dos piores e dos melhores, mas os jornalismos regionais, eles estão, assim, ligados por aparelho, mesmo sem energia no prédio, com gerador. Agora, claro que você tem veículos nacionais que conseguem errar aqui, mas acertam mais do que erram, né? Você tem ilhas de excelência de alguns produtos. A revista Piauí, uma ilha de excelência, agora, para quem? Para pouquíssimas pessoas. Veja lá, acho que além do expediente final da Piauí, tem o quê? 40 mil exemplares no Brasil, que é a revista, assim, elite da elite jornalística. E eu não estou dizendo que todo mundo deve comprar Piauí, porque não é um texto, assim, para todo mundo, são textos grandes, né? É muito pouco, É muito pouco, é nada. Mas, assim, é isso que eu estou te falando, esse jornalismo que dá certo, esse jornalismo que conta as mazelas do Brasil, né? A Folha de São Paulo, você pode meter o pau na Folha de São Paulo, sim, mas a Folha de São Paulo conta-nos muito sobre o Brasil, é melhor com ela do que sem ela. Né? A Globo é melhor com a Globo do que sem Globo. Aí você vê a história da polarização que chega e fica assim, a Globo, esse lixo, a Globo... Sim, meu amor, então me diga qual é a sua alternativa. É o grupo da igreja? É o poste? É o anúncio da cigana dizendo que traz o seu país de volta em 2 meses? Porque se não é isso, você fica, não, porque o jornalismo da Globo não presta. Sim, tá bom, até admito. Agora, e o seu maravilhoso é quem? Aí a pessoa, assim, ela fica acostumada a ficar repetindo isso, compre batom. Tinha uma propaganda, lembra que tinha? Na nossa geração tinha compre batom, compre batonzinho, chocolate. É isso. Aí as pessoas, elas fazem críticas, então o jornalismo local sempre tem uma pessoa dos que se destacam, vão para outros, né? Mas é muito difícil você prometer. Não vai ter esse trabalho para todo mundo. Agora, quando eu digo trabalho, não, emprego. Mas tem uma coisa que compensa. Que você fazer jornalismo hoje na faculdade lhe habilita a fazer muito mais coisas do que trabalhar para jornal ou do que ser jornalista nessa acepção do termo. E nisso, realmente, as coisas... se você faz assessoria política, você trabalha com marketing, né? Você faz projeto, marketing mesmo, marketing digital no bom sentido, eu não estou falando desse enganador. Né? Tem coisas assim no Brasil que funcionam, que vieram de startups pequenas e que são projetos maravilhosos de meio ambiente, assim, nichados nessa área. Você vê uma iniciativa como o Nexo, né? Como o Jus Brasil, que é uma empresa de informação jurídica. Olha o tamanho disso, nasceu aqui em Salvador. É uma empresa formada por jovens. Então, tem muita coisa que jornalistas profissionais podem fazer maravilhosas, que não necessariamente é reportagem. E na reportagem tem muito pouco espaço para isso. Mesmo porque o público reclama, mas ele consome mesmo lixo. Porque o mesmo público que reclama é ele que está lá curtindo. Veja as pessoas que você admira, que você gosta, essencialmente em Salvador, e veja uma notícia muito ruim de feed. Normalmente o coraçãozinho tá lá, uma pessoa curtido, tem um amiguinho seu. Como é que aquela pessoa chegou ali para botar o dedo e fazer? Eu até admito que tem rolado, mas tem às vezes matérias nojentas.
Aí uma pessoa que você gosta, digamos que é João Silva, tá lá, curtido por João Silva, um amiguinho seu. Meu Deus, por que a pessoa passou por aqui e deixou a marca digital dela? Ela não só passou, como ela disse, curtiu o quê? Então, assim, as pessoas, elas reclamam muito, mas elas fazem parte, elas estão na caverna. E como se manter corajosamente, né, nessa linha do jornalismo que sem se vender é muito difícil É hoje em difícil, dia, né? é difícil, é muito difícil. Aí, de novo, eu acho que aí vem a história do repertório. Porque se você tem repertório, primeiro que você acha saídas mais fáceis, né? Assim, você trabalha ali, você faz uma coisinha meia boca, mas também não é desonesta, e você faz um freela, um job, aparecem coisas legais para você fazer. Se não tiver repertório, você vai ter que Não, atender mas aquele só aquilo. apelo, aquele pedido É. ali, aquele, né? E aí você já vai para um outro caminho. E não sai dali não, você descobre que está com 30, 40 anos fazendo aquilo, e o que é pior, né? Você não só é passível de substituição pela inteligência artificial, como você está usando só a inteligência artificial para fazer aquela besteira que você já faz. Porque eu acho que todo mundo vai acabar usando essa geringonça para alguma coisa, mas é para adiantar o seu trabalho, né? É para... Muita gente usa, mas usa com honestidade. Agora, usar para fazer o seu trabalho final, aí realmente é muito difícil. Agora, é estranho você dizer assim, como resistir a isso, porque isso depende também de cada um. Eu digo todo dia aos meus alunos, né, que formar-se é um verbo reflexivo. Né? Esse formar-se aí é mesmo a faculdade, ela vai dar tudo igual para todo mundo. Vai todo mundo fazer uma coisa diferente, sair diferente, chegar em coisas diferentes. É como criar filho. Você cria filho, não tem segredo, não tem um igual a outro, e você faz tudo. Receita, você não receita, você faz tudo igual a todo mundo, com os 2 ou 3 filhos, e um é brilhante, o outro, vai ser uma dor de cabeça na sua vida até você morrer. A necessidade de um é diferente da outra. É diferente de outro. Né? Então, apareceu ali, eu vou pedir para a W trazer de novo alguma coisa da notícia da Olimpíada. Ali, ó. Aconteceu alguma O coisa? primeiro ouro olímpico do Brasil em Paris é de uma mulher gorda e negra. Bom, aí eu vou Como é que você lê isso aí? Bom, eu vejo isso aqui, né? Aí eu já puxo para uma série de outras informações que estão coisas que estão no meu repertório e que eu já coloco aqui. Isso aqui é um caso assim, a notícia é essa. Tudo verdade o que está aqui, de mulher gorda e negra. Sim, mas hoje, essa agenda gorda e negra, hoje por quê? Porque o empoderamento feminino, essas duas categorias são das categorias assim que mais, em tese, elas são... Isso aqui dá um engajamento gigantesco, porque é como se fosse assim, olha que inesperado. Olha que inesperado, a mulher gorda e negra. Como assim? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque não é a menina Sylphide com cara de modelo, loira do Rio Grande do Sul, que está... Esse padrão que é também estabelecido. É legítimo ganhar lá o seu... Mas é assim, a gente está acostumado com ela ganhar. Né? Quando Bia, que é a Beatriz Souza, né? Ela rompe, digamos assim, com as expectativas que o olimpiano das Olimpíadas tem na nossa cabeça. Mas aqui, depois, as camadas que aparecem aqui vão ser outras muito mais interessantes. Imediatamente após isso aqui acontecer, o que é que mais acontece? O lulista vai para as redes, o bolsonarista vai para as redes para ver em quem ela votou, para ver se comemora bem, mais ou menos. Porque uma mulher gorda, negra, que não atende aos padrões de beleza, né, e que ganha uma medalha, essa medalha de ouro supostamente vai valer muito mais para mim, progressista, se ela votou em Lula. Para mim, bolsonarista, essa medalha eu vou comemorar com muito mais orgulho se ela for. Isso é muito louco. E aí, para piorar tudo, o que é que acontece? Bia, ela tem uma, digamos assim, não é design, mas ela tem uma concepção de gente no mundo que ela assim, ela desnorteia, ela bota no liquidificador os dois grupos. Porque ela é evangélica e ela é militar. Uau, totalmente... Essa aqui é a pauta, não é à toa que a Folha hoje tem uma pauta completamente, né, racializada, completamente identitarista, o que a gente chama da cultura woke, né? A Folha bota isso aqui para... meu amor, se fosse um jornal de direita, era aqui uma mulher militar e evangélica. Então, assim, até as palavras, isso aqui é no jornal progressista, porque na Revista Oeste... O primeiro ouro brasileiro é de uma militar evangélica, a família conservadora brasileira. Cada um puxando. Porque sabe aquelas bonecas de conto que tinha com a boneca de pano, você puxa, você rasga a boneca? Exatamente. É isso que está acontecendo, a mesma coisa. Bela imagem. Bela imagem é isso, rasgando a boneca, não vão rasgar a boneca.
Porque você... Quer dizer, mais importante do que deixar a boneca íntegra, E curtir inteira, sua- bela, viva, é destruir essa boneca. É destruir essa boneca, porque ou ela vem toda pra mim, eu não quero metade. Eu não quero seu ouro, eu quero você com as minhas causas. Você tem que ser um combo. Você tem que ser medalha de ouro, você tem que ser negra, tem que ser mulher, mas tem que ser libertária, progressista e votar na esquerda. Dizem os esquerdistas. Né? Ou você tem que ser militar evangélica, porque aí você é minha. Aí começa uma patrulha em torno da menina para descobrir. Aí acham lá num post dela: Deus acima de tudo. Pronto, tá vendo que ela é bolsonarista? Pronto, é nossa. Essa frase pode ser até que ela seja bolsonarista. E para mim, Malu, não muda nada de quem ela votou. Não importa para mim é que ela ganhou a medalha. Não importa em quem ela votou. Isso não diz respeito à minha vida. Eu não tenho direito de perguntar em quem ela votou. Eu não tenho. Assim E como muitos lá, quando ganham, agradecem a Deus e podem não ser evangélicos. Sim. E ela é do Exército. Ela é tenente do Exército brasileiro. Ela é atleta financiada pelas Forças Armadas. Porque tem um grupo de atletas, né? Que são considerados grupo. Tem uma sigla até. É como se fosse um grupo de atletas de alta performance que são financiados, né, pelas Forças Armadas. Por quê? Porque eles fazem parte das Forças Armadas. É o cara que vai na vela, mas ele é da aeronáutica. Na vida. Não é que ele é pago para... Não, ele é soldado. Ele é soldado não, porque as coisas são diferentes. Ele é parte, ele é membro da Força Armada X. Ela é terceiro tenente do Exército Brasileiro. Agora me pergunte, os meus coleguinhas daqui, Salvador, quantos vão atrás disso? Ninguém quer saber. Ela craque em cima disso. Ah, mas suspeita-se que direita... Hoje mesmo eu vi uma matéria assim, Rebeca Andrade é acusada de ser bolsonarista. Olha, acusada? Meu amor, votar em quem quem quer que seja não é crime. Acusada? Quem acusa, cara pálida? O direito dela de votar em quem ela quer. Não, e outra coisa, esse lema do Exército, não quer dizer... Aí ela vai pro Fantástico e pede um louvor. Ela pede um louvor, a música do Fantástico, porque o Fantástico entrevista ela. Aí todo mundo que ganha prêmio, todo mundo que faz gol no Fantástico, né? Ele pede música no Fantástico. Aí agora tem essa hashtag aí. Bia, você ganhou, não sei o que, pede, agora você tem direito, peça sua música no Fantástico. Ela pede um louvor. Todavia me alegrarei, que é o nome, e ela diz em quem ela quer, na voz de quem ela quer. Esse aqui não é acusada, não, mas tem um que é de hoje, da Folha também, tem um que é da Folha, esse aqui é da Veja, né? Ó, esse aqui já é coisa de dinheiro, já estão vendo se ela ganhou dinheiro demais ou de menos. Coisa louca, não, né? Se ela ganhou isso. Já querem destruir essa rainha, né? Que é isso? Já querem destruir essa figura roubou tão de linda. Quem? E emenda parlamentar, meu amor, a gente tem agora no fundo eleitoral 7 bilhões, é isso? Quase 7 bilhões que a gente tem? Não, bilhões, não sei, não é? É um número assim estratosférico. Mas assim, isso aqui, primeiro que eu não sei nem, já que já fala, texto induz, né? Já fala que induz. O texto, a nota induz o leitor a julgar, e ao longo de 12 anos, ninguém quer saber lá em cima, se foi em 12 anos ela recebeu. Então, assim, você começa a escrutinar as pessoas, rasgar, destruir. De novo, a boneca, a música de Gil que o Paralamas gravou, né? Sabe aquela novidade? A novidade linda, forma de sereia. Paradoxo, metade queria, né? Os seus beijos de Deus, a metade o rabo para ceia. Então, a gente está vivendo isso. O rabo para exatamente, o que é o beijo do rabo para ceia. Boa imagem também. Então, assim, traz, por exemplo, aí o que acontece? Essa incuriosidade não faz com que as pessoas. Eu sei que eu sou mais velha. É muito linda essa imagem que você trouxe, muito linda. Principalmente para essas mulheres, né? Sim. Tão belas, tão livres. É muito belo, Rebeca. Mais às vezes do que outras atletas que fazem com muito rigor aquele exercício, sim. mas não tem essa flexibilidade, essa leveza, essa ginga brasileira, essa alegria do corpo e da aí, música, né? Por que querer destruir essa imagem que é tão poderosa? Você vê, no dia seguinte, eu quero saber, ela ganhou 1 milhão, então ela é desonesta. Porque tem uma desonestidade por trás desse texto aí. Você sabe que tem. A Folha lá é negra. Mas assim, quando você fala negra e gorda, você já querendo, olha, é pobre, é favelada, vem um conceito todo. Não é isso, ela não é isso. Ela é uma menina que teve uma família estruturada, ela é uma menina pobre no sentido, porque quando você vê negra e gorda, da favela, nossa, é favelada, uma favelada ganhou uma medalha para assim, nossa, aí você precisa ser quanto mais sofrimento você tiver, você precisa me mostrar para saber se eu vou comemorar mesmo o seu sucesso. Ou se você não fez mais que sua obrigação. Agora, como se Rebeca não fez mais que obrigação, porque ela ganhou 1 milhão. Como se você ganhou 1 milhão? Meu, que medalha cara é essa?
Então já não serve para mim, porque ela custou muito caro. Fui eu que paguei. É dinheiro público, é Bolsa Atleta. Então é muito subtexto no meio. E a maioria e isso tudo para atender o algoritmo das redes, porque quando você bota assim, Rebeca recebeu 1,3 milhão, não importa se você lá no 5º parágrafo disser que foi em 12 anos. Porque ninguém quer saber dos 12 anos, quer saber do 1,3 milhão. E aí, de novo, é o jornalismo copiando o modus operandi das redes para o lacre. E o leitor na caverna, discutindo, botando no potinho. É 2 potes. Quem é que eu vou amar, quem é que eu vou odiar. Esse aqui eu vou amar hoje, agora eu vou odiar aqui. Caetano eu não gosto mais, Rebeca eu não gosto mais. Bia, se ela for do Exército, eu também não gosto, mas se for de Lula eu vou gostar. Maduro, não. Maduro agora é filho da puta para metade. Mas metade não. Ele é contra o Império Americano. Mas tá com o Império Chinês. Mas o Império Chinês é diferente, ele é bonzinho. Então é o seu império de estimação, é o seu malvado de estimação, é seu ódio de estimação. Aí, assim, como é que você vai incutir isso na cabeça de um menino de 20 anos na faculdade? Ele precisa de muito mais do que eu. Eu tenho com ele, com cada aluno, assim, 4 horas por semana nas minhas turmas, né? E o resto do tempo dele, ele faz o quê? É muito pouco. Eu não falo que isso sou eu tenho vários, né? Para lutar. Para lutar com esse poder de sedução aí. As escolas agora, temos uma série de escolas de ensino médico, básico, que estão tirando o celular. Tem escolas em Salvador novas que chegaram agora, novas escolas de elite, assim, inauguradas, com rigor, que é quase uma disciplina militar para prometer isso, que toma o celular. Olha, de novo, é uma questão, assim, para mim, que sou jornalista, né? Difícil, porque ela opina sobre tudo, o que é que ela entende de didática, de pedagogia. Mas se a mãe quiser falar com o filho na escola, não pode? Então, eu acho que tem muito mais gente autorizada para falar disso com propriedade. Eu não tenho propriedade. Mas, assim, uma leitura panorâmica não é possível. Qualquer professor normal, humano, numa sala de aula com 30 adolescentes de classe média alta, num celular, você conseguir vencer e disputar atenção com o celular. Porque se você não tiver algum rigor dentro da sala, meu amor, acabou essa história, sala de aula. Pregando no deserto. Pregando no deserto. Porque você não... É humanamente impossível. Imagine você como ator numa peça e toda hora aquela luz assim, porque tem gente que vai... Eu fico na frente, eu estava falando do seu espetáculo agora. Na minha frente... Do Viva o Povo Brasileiro que você foi assistir. Sim, a pessoa fica aqui no celular e acende, vê mensagem, responde e a luz me incomoda. A luz me incomoda a mim que estou atrás. E vocês devem ver em algum momento. A gente vê. É muito ruim, gente. E a que ponto chegou? Porque essa pessoa também está se expondo. Será que ela não percebe que ela está chamando a atenção, né? Depois, né? Para uma coisa do outro. O ridículo, né? Porque assim, você fica à frente, você fica com ódio. Você começa... Você vai para o teatro para ver, para fruir, né? É uma fruição ali. Exatamente. Aí a sua fruição é minha atravessada, que você vê porque está na moda, porque tem as palavras da moda, agora tudo é atravessado, né? Pois é. Eu fui atravessada, nós todos somos atravessados. Aí a minha fruição é atravessada por esse ruído, né, da tela. Agora eu já acho que num show aberto, uma concha, é super normal. Que as pessoas queiram fazer seus registros, eu não entendo. É quem vai e fica o tempo inteiro filmando a si mesmo no show. Durante o show. E mandando... É muito comum isso ou hoje. assistindo por aqui. Tem ali uma imensidão de coisa linda que foi criada naquele espaço que o artista cria, né? Pensa num conceito, em várias coisas. Aí a pessoa assiste por aqui. Ou então, coisas que eu já vi, que é o seguinte... Tá você aqui, ou vou dizer que Maria Bethânia aqui no palco, a pessoa mete a cara dela no modo que de Maria Bethânia para mostrar pra mostrar que é isso que eu tô falando, filmando a si mesmo. Gente... Agora, eu vi no chegamos? último show de Chico Buarque com Mônica Salmazo na Concha, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Um cara foi com a mulher, eu imagino, ou mulher ou namorada, não sei, né? E ela vendo o show, assim, animadíssima, e ele o tempo inteiro em pé, vendo um jogo do Bahia. Ou era Bahia ou Vitória? Um dos dois, no dia. Dia de Chico Buarque, quem quiser que pesquise. Ele vendo o jogo, é uma coisa assim, são umas aberrações que você fica... Outro dia eu fui para uma festa de uma amiga e na mesa do lado, era aniversário de uma amiga minha, um amigo de Emília até, aquele restaurante que fica ali onde era a área verde do Otto. No aniversário a gente foi lá e tinha uma mesa com um casal e 2 crianças, mas assim, era de dar pena. Porque eles dois, sabe, briga de casal, assim, um gesto corporal, né? E 2 crianças, mas com cara de tédio e sofrimento, de sono, de tudo, os 2, cada um com celular.
o corpo do menininho parecia, ele fica assim na mesa já, né? É assim. Gente, horas. Essa imagem é uma fantástica, pequena, pequena, duas crianças pequenas, não era nem os dois brincando nem nada, era cada um com uma tela. E os pais brigando horrores. Gente, sabe que você dá pena da criança que você quer? Vem cá, E essa imagem é triste, né? É Assim, triste. e ela o pior é que ela é uma imagem que a gente vê muito por aí. Muito Né? restaurante hoje, a criança chega, a primeira coisa que faz é dar um tablet na mesa. É a babá, né? Fardada em Salvador. Opa, ó. Não, calma, olha. Tem a opção de água aqui no ambiente, né? Mas não é assim, delega a um aparelho desse, que não tem nada de humano, para cuidar, educar aquela criança. Ela está abandonada, né? Está ali ignorada, né? E aí, quando essa criança começa a ouvir ou louvor, ou pagode, ou a música de duplo sentido, nossa, que essa babá é, assim, amaldiçoada, porque hoje é muito comum também, as babás aprenderam, elas também todas têm celular, elas descem para o parquinho, os pais que trabalham, nesses condomínios de classe média alta, é muito comum cada uma das babás com seu celular, as crianças, e em casa, tudo que elas ouvem em casa no espaço doméstico é do repertório delas, e tá certo, elas não vão passar o dia inteiro sem ouvir assim, a música que ela gosta, é o culto, se for o caso do culto, é o pastor, e a criança começa a aprender esses signos, óbvio, ela aprende muito mais signos da babá do que da família, ela convive o dia inteiro. Tá mais Aí, presente quando ali, essa criança começa a manifestar o pagode, o passinho, ou cantar o louvor, porque a criança vai repetir, né? A mãe, nossa, a babá E a culpa é da mãe. a culpa não, a culpa é na cara da cabeça dela, é da babá, É da né? babá, É né? da babá. Agora, cadê o universo cultural onde ela coloca, já que ela quer esse filho, né? Dessa cultura diferente? Onde é que você, a imersão do seu filho, de que horas é que você faz? Malu, que maravilha, assim, né? Essas coisas que você está trazendo. E aí, você é uma pessoa que gosta de teatro, que você gosta de cinema, que você vê novelas. Como é que você vê o reflexo disso nas novelas? Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta a você, que é o seguinte. Eu fiz a primeira versão de Renascer. Né? Eu era o Padre Lívio. Aí vem a segunda versão e tem uma mudança que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? Tem. Porque antes a gente precisava, na novela, só contar uma história. Você precisava contar uma história e ser atrativo. Agora você tem o que a gente chama, né, que era no começo, assim, as pessoas, né, pelo menos tecnicamente, chamavam isso de advocacy, que é essa militância e, digamos assim, que é esse lobby das causas. Então, o elenco tem que passar por isso. E eu não estou reclamando do elenco, estou falando que a novela tem que contribuir. As causas que ela discute, os produtos que ela vende. Você não via numa Renascer daquele tempo, digamos assim, uma propaganda de uma rede de internet que instalar na fazenda com o nome... Você não ia ver isso nunca. Não ia ver nunca. Uma propaganda de um banco no computador do cara lá do agro. Então, assim, a novela ela passou a ser uma agência de temas, ela precisa agendar e cumprir, ela precisa vender, digamos assim, contratos, muitos, né? E aí eu preciso compor todas as pautas de representatividade, eu preciso estar ali, eu preciso incluir. Se a novela não faz isso naturalmente, a história, vira essa história. Eu torturo a história, mas eu tenho que ter a pauta, né? LGBT, eu tenho que ter a pauta saúde reprodutiva, eu tenho que ter a pauta da polissemia religiosa, eu tenho que ter o padre, já tem que ter um pastor junto, porque eu estou na polarização, então a Globo precisa, senão ela vai perder a audiência evangélica. Se ela botar só o padre, se ela botar só o pastor, o público católico não vai. Então, assim, ela tem que atender, ela tem que alimentar várias bocas sedentas de temas, porque senão ela é punida por isso. Eu lembro que eu adoro ver o paradoxo das pessoas, eu adoro ver assim, aí vem meu cinismo. De pessoas assim, supostamente. Tem uma pessoa aqui em Salvador que tem um blog, uma página, que critica muito cultura, não sei o quê. Quando a Globo anunciou aquela novela linda, que é da 6 agora, né? Bonita, que é com André Beltrão, que é o Sertão. Bonita cena. Eu esqueci o nome da novela agora. Essa eu vejo menos porque eu não cheguei em casa. Eu sei qual é não também, sei mas Sertão, alguma coisa com Sertão, né? Linda, maravilhosa. Pra gente ver, veja o nome da novela bonita. O nome tá aqui, quer dizer. Exatamente, ela vi no Sertão, uma coisa assim. Então, quando apareceu logo a novela que fizeram a foto do elenco,
porque a novela, inclusive, ela é bonita mesmo, assim, esteticamente. É um sertão tão construído, assim, tão... Não é do sentido do artifício ruim, mas é de um artifício, de uma beleza do sertão construído cenograficamente, inclusive no figurino, nas coisas, muito, muito, muito bonito. Não é o sertão Débora real. Bloch, não. Eles trazem uma sertão, coisa... assim, como se fosse um pouco... realismo fantástico, realismo fantástico, né? uma coisa meio Gabriel Garcia Marques, No Rancho sabe? Fundo? No Rancho Fundo, pronto. É vai no ser Rancho isso. Fundo, desculpa, viu, gente? No Rancho Fundo. Então, no Rancho Fundo, quando assim que anunciou a nova novela da Globo... Aqui, você falou, tinha uma linda linda, Beltrão, assim, olha com isso essa tudo. cara de quem Não toma é? sol, que está no É sertão, uma coisa né? bonita, um sertão estilizado, e não no sentido do caricato. Eu concordo com você, Porque eu você vejo tem isso, uma tudo co- que você falou ali, Porque é tem um bonito. estilizado caricato, né? Exatamente. Que é feio, mas não um é. estilizado Ele é da humanizado. arte. Ele É tem uma roupa de arte, uma coisa assim, que é uma reconstrução estética, mas no sentido de uma ficção compromissada com uma beleza, né, de abordagem. É uma homenagem ao sertão, né? A essa beleza do Aí sertão. quando as fotos primeiro, porque tem uma foto clássica, se vocês acharem aí, por favor, tragam pra gente aí uma foto de anúncio da novela que tem boa parte do elenco sentado assim no banco, as famílias assim, sentadas no banco, uma casa assim bem rústica e aquela coisa, você parece que as pessoas elas quase que tem um barro na pele, parece. A maquiagem tem um quê de barro, exatamente, né? De terra. E tem uma foto dessa, é uma pessoa daqui de Salvador, mas foi no começo, assim, nas primeiras surgiram essa foto, porque um posta, vai todo mundo atrás, né? Que era uma crítica terrível, por quê? Porque, olha, aí, se fosse uma novela em São Paulo, alguém faria um sertão, uma caricatura dessa, com essas pessoas desse jeito, como se fosse assim, estivessem essencializando o Nordeste, transformando numa caricatura de mulheres rústicas, empobrecidas, com figurino, assim, como se assim, eu fiquei imaginando, eu digo, gente, aquela velha história, eu morro de vontade de fazer uma camiseta com hashtag essa NTBN. Aí. Pronto, essa foto aqui. Quando essa foto começa a circular para divulgar a novela, a primeira pessoa, eu sei quem foi até hoje, é um arroba de Salvador, mas esculhambou isso aqui, que isso aqui era uma representação caricata do Nordeste, como se nós nordestinos fôssemos assim, ó. Fôssemos assim, brega, de chapéu de couro, com essa coisa, com cinto na mão, as meninas com cara de pobrinho, uma casa lascada atrás. Era uma crítica medonha isso. Você imagina, é por isso que eu digo hashtag na camiseta, né? A hashtag assim, NTBN, nada tá bom nunca. Não adianta que você fizer, que você vai sofrer por isso, porque nunca tá bom. Se você faz uma Nordeste ambientada no Horto Florestal em Salvador, porque é o contrário disso. Então, supostamente, iria agradar muito. Porque se eu faço o Paulista, se eu faço o Paulista na Avenida Paulista, nos Jardins, em Pinheiros, na Livraria da Vila, agora se eu faço o Nordeste, é isso? Faça um Salvador no Horto Florestal, grave com aqueles elementos, com aquelas coisas. Você vê a saraivada de críticas estão glamorizando, que estão, né, transformando aquilo, customizando. Nós estamos fazendo uma série de deformações que Salvador não é aquilo. Tá bom nunca, então para a arte também tá muito difícil. Em algum momento a gente vai ter que parar para conversar e botar a ficção no lugar da ficção. Porque hoje não pode mais ser ficção, porque a ficção ela tem que vir junto aquilo que o jornalista não deixou de fazer. Ela não tem mais a liberdade, né? Não tem. Porque se você canta uma coisa, como é que você está cantando isso? O cantor mesmo grava uma música, tem uma letra ali que não, isso aqui hoje é politicamente incorreto, essa coisa aqui hoje, não, dentro da nossa nova linguagem, isso aqui acaba. Voltar para apagar a história, para rasgar livro, né? Isso vai, em algum momento isso não vai dar ruim. Porque, gente, o jornalismo faz seu papel mal e porcamente imitando as redes. A ficção é fiscalizada porque não pode mostrar essa cena aqui no Nordeste, porque isso é caricaturizar, é essencializar, é reduzir o Nordeste a um povo sujo de barro. Gente, a liberdade poética, a gente chama assim aquilo, né, do verso poético, da liberdade de você criar realidades justamente para expandir a nossa. A licença poética. A licença poética hoje pode ser criminosa. Você pode ser cancelado por sua licença poética. Aí o tempo inteiro é nota de repúdio, o tempo inteiro não foi isso que queríamos dizer, perdoe-nos a quem se sentiu ofendido. E assim, você não pode... Crítica hoje, o trabalho da crítica hoje, se tivesse... Porque não tem, morreu. Quem faz crítica de quê aqui em Salvador? Me diga, não tem. Eu sou ator, sofro por isso. Assim, quando eu comecei a fazer teatro aqui, a estudar na escola de teatro, né, no começo ali dos anos 90 e tudo, era tão bom a gente estar fazendo uma peça e pegar o jornal, aquela página inteira do Caderno de Cultura, né, um crítico bacana. Eu tenho saudade de Clodoaldo Lobo,
Não é, gente? fazendo uma crítica sobre a peça, que alguma coisa ele ia trazer ali que eu não sabia da peça, da visão dele, né? Então, hoje é muito difícil, né? Quase que não existe essa figura. Porque aí você vai ter, ela foi substituída na maior parte dos segmentos, não sei como é que isso pode funcionar na arte, pelo influencer. O influencer vai no restaurante, ele não paga, e ele vai lá para quê? Para divulgar o restaurante. Aí o crítico, eu vejo muito isso na Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo tem um caderno de gastronomia muito... E não que eu sabe, entenda ou seja uma apreciadora de comida gourmet que vou acompanhar gastronomia, não tenho nem classe econômica para isso, nem roupa, literalmente, como nem roupa para isso. Mas eu gosto de ver, porque eu gosto de ver assim, determinados gêneros do jornalismo, como é que estão se comportando. Gente, a Folha de São Paulo tem um caderno de gastronomia quando um crítico vai no restaurante e diz que o ponto da carne, né, peca, porque sempre vem esturricada, mas no dia seguinte, é um ataque nas redes, porque é o jornalismo que quer fechar o restaurante e que quer demitir pessoas, de como é que um jornalista sem alma, jornalismo ruim, jornalismo mau caráter, que quer desempregar 50 garçons que trabalham ali. Tipo assim, a gente tem que viver, sabe, pisando em ovos para ver quem você vai agredir. Porque é todo mundo muito vulnerável, é todo mundo reivindicando. A liberdade de imprensa aí já não pode existir mais, porque tudo é negócio. Né? Tudo tudo é negócio, é capitalismo. business. Mas o cliente, fulano anuncia aqui, você não pode falar mal de banco, porque nós temos um banco como nosso patrocinador. Você não pode falar aqui de agrotóxico, porque o agro é quem financia esse programa. Então, assim, é tudo brifado, no mau sentido, e todo mundo fazendo do personagem, né? E a novela, eu imagino que a novela hoje, para você fazer um casting, para você desenvolver um argumento, meu amor, eu não estou dizendo que deve. Claro que a novela não deve hoje ser igual que era nos anos 80, porque o Brasil é outro, os temas são outros, a pauta é outro, o povo é outro. Mas, assim, a linguagem, o que se podia abordar, tô falando de temas que você podia abordar numa novela hoje, nos anos 80, hoje, não é bom abordar. Porque, assim, você vai sofrer... Né? Vai ser rechaçado, a audiência vai protestar, as marcas vão dizer que estão sendo atacadas, porque a pessoa vai dizer, o Homo patrocina? Pronto, o Homo patrocina novela que aborda discurso homofóbico. Digamos assim, que você tem uma novela, um núcleo, que tem uma pessoa que sofre violência dentro de casa por conta de sua condição sexual. Não, porque isso aí você está estimulando, não pode mostrar isso, não pode. Porque essa categoria aqui de condição humana não pode aparecer na novela nisso aqui, porque senão você está caricaturizando que o gay na novela tem que sofrer. Então, assim, eu fico imaginando quem escreve isso. É difícil hoje, né? João é muito Manuel difícil. Carneiro, que esses temas dele, não sei como é que ele vai se livrar nessa novela nova. Difícil, né? Dificílimo. O teatro não, o teatro é mais livre, né? Porque no teatro a pessoa paga, tem um deslocamento, tem uma disposição, né? Mas na televisão, que é um produto que é patrocínio, que a gente falava assim, né? Tinha uma coisa que eu aprendi logo quando entrei na faculdade, não sei se isso vale não, que o cinema era a arte do diretor, o teatro do ator e a televisão do dinheiro do produto, do patrocinador. Eu também já ouvi entendeu? Isso. E tem funcionado, quem manda, né, é o dinheiro. Assim, né? Quem manda é o dinheiro. Assim. Só que é muito escancarado, né? Porque antes, assim, a novela era tão boa, o programa era tão bom, que o patrocinador entrava meio ali, tipo assim, não, eu vou aqui porque a novela é boa, eu quero meu nome associado. Eu quero meu nome associado a essa coisa aí que é tão boa. Mas eu não quero policiar o que a personagem faz por causa disso. Eu não vou mandar meu personagem usar o creme dental AB porque eu sou AB, porque é muito caricato. Gente, você viu isso aqui, saiu esse livro de não sei quem. Gente, vamos ver agora na Globo, porque tá passando um depoimento, vai passando um documentário de Jô na novela, é uma coisa tão artificial. Mas é tão artificial, assim, que é muito tosco isso. Tá virando assim, é o produto. É o produto que tá vendendo. Eu não assisto Big Brother. Não assisto. Sabe, eu não consigo assistir, não. Eu algumas edições vejo. Essa eu vi, não vi há muito tempo. Vi um dia, e aí cada atividade daquela que é feita é uma marca. E repete. Então, eu tô falando isso porque o que você está trazendo né, no Big Brother vai a esse extremo aí, né? De repente, daqui a pouco vai aparecer. Cada personagem vai ter uma camisa com uma marca. Sabe assim? Sim, exatamente. Né? O personagem lá, o cara do que é o capial, que trabalha ali na roça de cacau. Não, a marca da enxada. A marca da enxada. O outro com a marca do carro. A marca do adubo. Né?
É triste isso, né? Fica feio, fica caricato. Mas, de novo, eu acho que esse público é meio... Muita gente do público, infelizmente, eu não digo isso com arrogância, não. Talvez com algum cinismo. Mas essa indigência cognitiva do público, abraça, porque ela está tão acostumada com a marca, sabe? A cada coisa recebe, né, o joguinho, a bet da vez, porque agora também é isso, grandes atores, grandes talentos anunciando bet, que tira dinheiro de gente pobre, gente. Porque quem a gente se preocupa com a bet, eu não estou preocupada se o empresário vai gastar R$1.000 numa aposta. Eu estou pensando como é que a menina lá da Lagoa Preta, que é influencer de joguinho, né? Como é que ela tá, quem ela tá levando para perder o que não tem. Malu, ó, maravilha estar aqui conversando com você. Ficarei aqui um tempão, mas eu quero ainda para a gente, né, ir para os finalmente dessa conversa, falar um pouco do teatro. Porque você viu Viva o Povo Brasileiro, Sim. Não é? E antes de fazer a peça, eu não conhecia o livro. E eu acho que tem muito a ver, tudo isso que a gente está falando, muitas coisas daqui dessa conversa estão ali, né? Naquela formação, naqueles elementos daquele povo ali, né? Fale um pouquinho assim como é que você viu a peça, né? Você foi com a família, né? De João Paulo, né? Sim. Eu fui com a Emília, com a mãe dela. Olha, primeiro, né? Quem não viu a peça, quem não pôde ver, sinto muito, vamos voltar para cá, A gente quer voltar para celebrar os 40 anos do livro. Sim. E a primeira coisa que entristece muito é que a gente hoje tenha essa orfandade de teatro em Salvador. Verdade. Né? Você vê uma grande, assim, um espetáculo, né, que está agora, São Paulo, Rio, não temos chance de vir para cá. Fernanda Montenegro lendo. Eu sei que ela é uma senhora quase centenária. Mas né? É maravilhosa. Mas eu fico imaginando se tivéssemos um TCA aqui, será que de repente, quem sabe? Mas hoje nem pensar, não temos um teatro. Inclusive, nós viríamos para o TCA com Viva o Povo, que era para atender um número maior de pessoas. Muitas pessoas, amigos, pessoas também que eu não conheço, que mandavam mensagem, que pediam, pelo amor de Deus, para eu conseguir ingresso, que não tinha mais. Porque o teatro é relativamente pequeno, né? O Casa do Comércio que nós fizemos, teatro maravilhoso, mas era para a gente fazer uma temporada maior ali. Que bom que você está falando isso, sabe? Porque eu sou uma pessoa de teatro e ouvi isso de você. A gente precisa dessa ferramenta, né? Você falou do Teatro Maria Bethânia. Sim, gente, nós não temos mais um Eu fui ver daquele, Tom na Fazenda lá no Teatro Casa Isba. do Isba. Fiz primeiro no Isba, primeira vez. Lá primeiro. Gente, faltou energia, porque assim, de novo, aquele teatro era um teatro pequeno, era um teatro de uma escola. Não é para receber uma peça grande. O pé direito é baixo, né? É baixo, teve um problema, faltou energia, mas foi assim... E a gente tá off tão cedo, a gente não vai ter teatro de volta, né? Tão cedo a gente não vai ter. Mas voltando a João Baldo, bom, primeiro eu acho que, assim, aproveitem que, né, a peça não está disponível em Salvador agora, mas deve voltar. Leiam o livro. Porque essas coisas que a gente está falando aqui, porque tem... É ficção, mas é uma formação, é uma ideia de formação da baianidade, ou da Bahia, que não é essa baianidade, assim, né? Publicitária que a gente consome dos anos 90 para cá, né? Perfeito. Não é essa Bahia, essa formação publicitária. A Bahia nasceu aqui, o Brasil nasceu aqui, e aquela coisa grandiosa. Não, é uma coisa assim de gente preta, de gente se juntando, de português escroto chegando aqui, né? E forjando a possibilidade de gente que a gente consegue ser. Porque alguém que nasce daquela mistura ali, com aquele sofrimento, né? Com violência sexual, com fome, com lepra, com doença, com gente sem caráter, fingindo que era, aprendendo a ser nobre aqui sem nunca ter sido, a gente não podia ter dado coisa melhor, não é possível. Às vezes a gente fica falando, tem Paris agora, né? Gente, quantos anos tem Paris na cabeça de uma pessoa da audiência média, uma pessoa que tá, né, que tem escolaridade formal? Consegue imaginar uma cidade com aqueles defeitos e qualidades todos? Quantos anos tem Paris? Quantos anos nós temos? Nós somos uma criança. Somos muito jovens, né? Nós somos uma nação infantil. Só que a gente parece uma nação infantil que, assim, que perdeu os dentes na adolescência, porque ninguém tratou a cárie, sabe? Que não comeu direito e o organismo se desenvolveu. Eu estou falando de um corpo humano, mas eu estou falando do corpo Brasil. Não, mas é lindo essa corpo imagem, Brasil, né? O quão belo nós podemos ser. Nós podemos ser ainda, porque a gente precisa ser ainda. Mas, sabe, de novo, eu gosto muito das metáforas dos outros, né? Porque sempre são mais inteligentes que as nossas mesmo. Aquela frase de Caetano, que ainda é construção e já é ruína, né, a gente? Ruína. Aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruína. Isso aí você vê ali no teatro, assim, aquelas pessoas, aquele sofrimento dessa junção de gentes,
ali naquela região, Itaparica, aquelas mulheres, né? O sofrimento, aqueles filhos, as negras, o português que se apropria do que não é dele, e ele passa a ser, porque ele diz, eu sou e eu sou, pronto, é assim que as coisas... E o poder é um pouco isso, é mais uma crença de que a pessoa é poderosa e é. Né? E claro que essa crença vai se juntando a dinheiro, a privilégios, a violência, e é aquilo, a gente é construção e já é ruína. A gente começa, e ainda a gente ainda é construção e já é ruína. A gente começa assim já. A gente começa uma construção em ruína. E talvez seja muito diferente, não sei, porque a gente vê a vida dos outros sempre como melhor. Se a gente vive o povo brasileiro, no livro, no teatro, e você vê a formação e aquela gana que o americano tinha de ser americano. Eu quero ser americano, eu não vou voltar para aquela Inglaterra lá. Eu estou ferrada aqui, eu sou violento, eu sou podre, mas eu quero ser o homem deste lugar, a mulher deste lugar. A gente não é isso. Não é isso. A gente quer não ser é americano. isso. A gente quer ser o americano, gente. É triste, né? A gente quer ser o americano, a gente já nasce de uma mistura fodida, de um dia em tese. Ninguém queria estar aqui. Porque a gente tentou, o livro fala, o índio, né? O indígena, né? Porque agora é uma questão de morte, se você fala índio ou indígena. É como virou uma moda agora, é um pouco assim, né? Porque aquilo que você ouve falar de África, a gente não pode mais falar da África. E de África e da África, vamos combinar que é apenas uma questão de sotaque, porque o português, que é escroto com a África, até onde não pôde ser, que legou pra gente a nossa escrotidão em relação aos africanos, a vida inteira ele falou de África. E isso não muda a visão que ele tem 1000 vezes mais perversa do que nós, que não reconhecem nem as violências cometidas por eles mesmos contra a própria África, e inclusive no Brasil. E por conta deles, no Brasil. Então, ali, quando a gente vê aquele núcleo, né, e quando a gente vê o povo que a gente é e o americano como ele se forjou, com todos os defeitos que ele tem, a gente consegue compreender por que a gente ainda, ou por que a gente é tão, né, ao quebrado mesmo como nação, porque a gente é esse corpo deteriorado na adolescência. Né, que você tem um corpo espoliado, literalmente, como nação. O que está acontecendo na Amazônia? Aqueles rios secando daquele jeito, aqueles indígenas morrendo, aqueles rios cheios de mercúrio, sabe? É muita violência nesse país e muito pouca gente interessada, gente com poder que é capaz de mudar, com vontade realmente de mudar. Porque se a gente não tem como um país dar certo sem política pública. Gente, a gente vê os doramas, você que é ator, a gente vê a indústria do audiovisual coreana. Não é possível você ser da arte, entretenimento, jornalismo e não acompanhar esse processo, né? Aquela Coreia ali é o quê? Vem de onde? Vem de guerra, espoliada, mas olha só, eles têm um projeto de nação de fazer uma coisa bem feita. A gente não tem educação para fazer, nem para educar, nem para nos letrar. Você vê os índices aí do IDEB, esses números aí, né? De nossa formação na escola, como é que é. Então, assim, a gente parece que repetindo todo dia aquelas cenas de povo brasileiro, do estupro, em relação à menina, em relação ao português que quer se dar bem. Aquilo a gente vê tudo hoje no Invasor de Terra, a gente vê hoje o índice de feminicídio, aquilo está tudo aqui. Está tudo aqui, se repetindo todo dia. A Bahia, o índice de feminicídio na Bahia, o índice de violência policial na Bahia, meu amor, está tudo ali. Ou seja, tudo continua aqui, tudo já estava lá e tudo continua aqui. É inacreditável. Os arredores de Itaparica, aquela feiura urbana, aquelas casas, o que é aquela construção desordenada? O tráfego, como ele chega na própria Itaparica. A ilha hoje é completamente permeada de tráfego. Né, pelas próprias águas, o Bahia Todos os Santos, como esconderijo, como escoamento para, né, os municípios do Recôncavo. É um pouco desanimador, né? Mas, assim, como eu digo a você, o que me interessa na vida hoje é leitura de cenário, porque eu não vou mudar esse mundo, né? E eu não quero ser alienada. Eu sou muito completamente uma mistura de Kid de Abelha e Belchior. Kid de Abelha, assim, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim, porque tanto assim, eu não vou mudar o mundo, eu não sou ativista, né? Eu acho que eu sou jornalista mesmo, me interessa olhar as coisas. E a outra coisa é Belchior, aquela letra de alucinação, que eu sou muito, muito realista. Não sei se é bom ou ruim, não sei ser diferente. Não é uma escolha, é uma condição no mundo. E Belchior, quando fala, não me interessam essas coisas do Oriente, né? O que me interessa é a realidade. A alucinação é uma letra linda, linda, maravilhosa. É muito bonita a letra de alucinação. Não me venha falar dessas coisas do Oriente, inspire, calma, se conecte com o seu eu, veja o seu chakra. Infelizmente, isso não rolou para mim. Eu não vi essa luz. Né? Eu não vi essa luz, sabe?
Queria outra vê-la, realidade. mas não rolou para mim. Malu, que maravilha. Palmas para você aqui, Oh, certo? obrigada, Precisamos de meu mais mulheres, né? Ocupando esses lugares, Pois. né? Como diz, ocupando, aí vem na coisa do chavão. Precisamos das mulheres ocupando os espaços de poder. Ai, Espaço gente, de poder, né? essa, né? Eu Mas acho nós tão precisamos ter esse olhar, né? Para mudar essa sociedade. Pois, pelo menos não para é? pensar em mudar, porque se a É. gente enxerga, eu acho que a partir do momento que a gente enxerga coisa, A gente tem Fica a mais opção fácil. de mudar ou não. mas a gente achar que não É. tem nada disso, que tá tudo bem, que tá tudo lindo, mas não enxergar as contradições, sabe? Não enxergar as contradições no seu próprio pensamento. Quando eu digo, porque a direita é escrota. Gente, eu tô aqui perguntando se a menina votou ou não votou em Bolsonaro para eu me sentir mais pura que ela. Eu sou igual. É com a chave virada. Eu sou igual. Eu não posso reclamar de quem estava quebrando vidro de janela em 8 de janeiro do ano passado, se agora digo que assim, aquela confusão na Venezuela é tudo de mentira, foram os Estados Unidos que chamou. Aqui a gente não disse que foi o PT que mandou, não foi Lula que mandou quebrar o palácio. A gente está dizendo a mesma coisa, que é a Corina lá, só que com a chave trocada, que mandou quebrar aquele povo ali, é todo mundo ator na rua. Que ali é tudo encomendado. Era encomendado no quartel também, a gente é igual. Isso é muito bom. A gente é igual, A né? gente Tem é que olhar o igual. outro como semelhante. Sim, vira a chave. É. Coloque lá, veja os seus métodos que você está fazendo, veja o que você está fazendo com o outro, o que o outro está fazendo com você, o que nos diferencia? Nada. Is this? Maravilha. Segure aqui nessa... Oh, Grato, viu? obrigada a você também. Muito Desculpa grato. quem nos ouvir depois, porque assim, ó. Não, é maravilha. Liga o play. Aí eu quero aproveitar e dizer aqui que essa menina que está aqui, ó, tá vendo? Yasmin, essa Sim. figura maravilhosa, tão jovem, produtora aqui. Adriano Moraes, que é músico e Sim. empresário, que criou esse espaço para esse tipo de conversa aqui. Quero agradecer a ele. E a Luciano Suede, que é da comunicação também. Pitoco, que é músico também e que faz de tudo aqui nesse estúdio. W, que está ali. Tem de tudo aqui, né? Tem de W, tudo que aqui, está ali, né, instrumento. trazendo essas imagens e comandando essas câmeras. E Yolanda, minha esposa, que também está aqui, sempre, né, auxiliando aqui. Acho que eu falei de todo mundo. Acho que falei. É E um agradecer a ecossistema. você, tá? Por você dispensar esse tempo aqui para vir. Obrigada. E eu lhe chamei assim, só brincadeira aqui, porque a gente tem que pegar os erros, né, e fazer disso. Não sei por que apareceu assim uma voz aqui no meu ouvido, chamei-o de Jefferson várias vezes, porque não sei, né? Depois veremos aqui. Não sei de onde vem esse Jefferson e estou morta de vergonha por isso, porque Que nada. mas Mistérios muito, aí, né? Mistérios. Mas tem o fonema também ali, né? Tem É. alguma semelhança ali, né? Os 3 sílabas, né? Mas o bom é essa conversa aqui, olho no olho, não é? Muito bom, Que foi é muito bom. maravilhoso. Gostei muito também. Gostei. A gente é tímido, a gente conversou antes que a gente é Que tímido. nós somos tímidos. Eu acho que eu falo assim para ninguém ter tempo de pensar, de lembrar que eu sou tímida. Não, tá aí. Você Eu acho que trouxe é uma isso. coisa que é o seguinte: eu às vezes falo para as pessoas que eu sou. Eu falei para você aqui antes que eu sou tímido, mas sou ator há 40 anos, então tem alguns artifícios aí e tal. Mas eu já falei para algumas pessoas que às vezes eu falo muito quando eu estou falando com alguém, que é muito mais uma defesa, porque é mais difícil a gente ficar calado Muito. numa conversa. É muito mais difícil ouvir. O que é que a gente faz quando está ouvindo, né? Então é meio que uma defesa. Mas quando a pessoa tem essa capacidade de falar tão bem quanto você, é muito bom que você fale. Somos tímidos espalhafatosos. De novo, Caetano Veloso, né? Eu Caetano acho que o time Veloso. espalhafatoso deve ser uma coisa parecida com a gente. Pois é. Faz 1000 coisas assim pra ninguém notar, não olhar no meu olho. Porque o que eu faço com minha mãe enquanto me olham? O que eu assim, tá olhando o quê? Como assim? Não, vou me esconder na fala. Maravilha, Isso. muito grato. Obrigada, Malu, minha viu? querida. Grato a Muito, você. muito obrigada. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.